aqui. Comunidade não. Sobre o nosso workshop de janeiro. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à comunidade dos criadores de cobra, ao nosso encontro de janeiro de 2024, nosso workshop da comunidade. Eu tinha dito que esse workshop de hoje, na verdade de hoje não, esse workshop de janeiro seria com o Alberto, né? A gente havia combinado que seria com o Alberto sobre aqueles assuntos relacionados lá, aqueles cursos do Butantan. Só que o janeiro passou rápido demais. Janeiro passou rápido demais e quando eu vi hoje era o último dia. Então ele faria na semana que vem ou na outra semana e aí não ia ser janeiro mais. Então hoje, para a gente não deixar de fazer o nosso workshop, eu resolvi antecipar o workshop de fevereiro para janeiro e trocar com o Alberto. Então hoje a gente vai fazer um workshop, eu vou ministrar um workshop para vocês relacionado a terrários de verdade, porque eu assisti alguns vídeos nos últimos meses muito bons. Eu vi um vídeo recentemente que me deixou com algumas preocupações. E a gente, na comunidade, nas últimas semanas, né, vocês trouxeram alguns apontamentos interessantes com relação a terrários e a plantas de terrários, inclusive o seu Felipe trouxe com relação a plantas, e aí eu fiz uma abordagem muito maneira junta. Mas, primeiro, antes de eu entrar no workshop, eu quero falar com o Bauer. Eu preciso falar com o Bauer. Bauer, você tá aí, Bauer? Cadê o Bauer, nosso novo Daniel? Opa, sim, tô sim. Já Fala até mostrou a caixa plástica aí, Bauer. Então, como é que você se sente agora, Bauer? Primeiro, meus parabéns, cara, tá? Parabéns por duas coisas que você fez. Uma, que você pegou a cobra e sua boa ação a um flamenguista em ter salvado ele do pneu furado. Ele já falou aqui, pô, e o pior é que o cara é vascaíno, me salvou, mas na verdade tu é um criador de cobra, então isso que faz a gente salvar uns aos outros. E como é que você tá aí com a tua cobrinha nova? Pô, ele já chegou me zoando lá na camisa, né? Que eu fui com a camisa do Vasco. Meu filho botou a camisa do Vasco, eu fui pra combinar com ele. Já chegou lá me zoando, aí o pneu dele tava furado, aí minha esposa que percebeu. Deixa eu pegar a menina aqui que ela tá no cantinho, cadê? Vem cá, minha filha. E aí, como é que você está se sentindo agora que você realizou o sonho? Que A isso pequena. aí. Aí, vou até tirar uma foto. Calma aí, cara. Aí. Show. Boa, cara. Pô, espertona ela, hein, cara. Que maneiro. E bem mansinha. Pego de qualquer jeito, nem gancho eu não tenho. Ela é Né? uma Assisi ou ela é uma Crassus? É um Assise. Aí, Daniel. É uma É, Assisi, muito bom. e que ela é irmã do Daniel de pai, porque o pai dela é o Billy também. Pô, que legal, cara. Que maneiro. Que maneiro. É irmã do Daniel de Minha irmã, pai. né? Minha irmã, é. Mas a mãe da minha é a Galadriel, a dele é a Chocolate. Maneiro. Você, cara, tem um workshop na comunidade que a gente fez quando. Eu não sei se a gente fez pro Daniel ou se a gente fez pro Felipe, tá? Logo assim que ele ia pegar a primeira cobra dele. Depois. Tu já deve ter assistido, né? Várias vezes. Mas, enfim, não assistiu, é legal de assistir, mas conta com a gente agora nesse momento para você poder ficar tranquilo e não ficar com nenhuma dúvida, tá? Cara, eu assisti bastante coisa lá já. Não consegui assistir tudo ainda, porque cada vez posta mais alguma coisa. Aí de alguns eu já participei, então eu não preciso assistir, né? É isso Eu aí. devolvi ela pro cantinho dela aqui. Vai lá, minha filha. Show. Ela não Deixa quer soltar. deixa eu aproveitar aqui também para dar as boas-vindas pro Sandro. Sandro, você tá me ouvindo agora? Vou botar você aí, Bauer. Tá me ouvindo, Sandro? Ih, acho que não tá ouvindo ainda não. Bom, enquanto ele não estiver ouvindo aí, eu vou tocando aqui então o lance. Então vamos lá, tem mais alguém que entrou na comunidade nos últimos dias, além do Sandro, aqui hoje? Ainda não? Tem não. Então a gente tem hoje aqui o Jerônimo e o Felipe, que vieram lá do Instagram, sejam bem-vindos. E aproveitem bastante, tá? Tiago, quem entrou aqui hoje do Instagram, levanta a mãozinha lá. Tem uma mãozinha aqui embaixo, no Reactions, que você levanta a mão assim, ó. Só levanta a mão para eu saber quem entrou do Instagram. Se vocês não estiverem achando aí, também não tem problema. Felipe, ó, Felipe eu falei. O Jerônimo eu sei também que entrou.
Pode baixar a mão aí, Felipe. E o Thiago, que eu não tenho certeza. Mas tranquilo, galera. Olha só. Então vamos começar aqui, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao workshop de hoje. Felipe, tá me ouvindo aí, ô Felipe Mendonça? Que é para você esse workshop, hein, cara? Eu quero tua atenção agora. Eu tô na escuta. Beleza, então tu ouve direito isso aí que é para você. Então, beleza, pessoal, pode fechar o microfone. Galera, como é que funciona aqui? Como é que vai funcionar a dinâmica? Eu vou fazer o workshop, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao longo do caminho. Vai colocando no chat aqui do lado, pode escrever. Microfones fechados, se vocês não fecharem, eu vou fechar para vocês, não tem problema, mas pode fechar. E aí daqui a pouco eu vou abrir para a galera poder perguntar. Na hora de perguntar, nós somos muito educados, todos nós aqui, é só apertar aqui o Raise Hand, você levanta a mãozinha ali, vai entrar numa ordem maneira aqui, um do lado do outro, e vou dar uma dica. Quem levantar a mão de... Isso, show, Sandro. Quem levantar a mão e fechar a câmera, vai na lista de presença aqui, vai para o final da fila. Então, se for levantar a mão, câmera aberta. Se vocês quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade, porque assim eu percebo que vocês estão vivos, não estão dormindo e deixaram ligado aí. Já teve gente que dormiu na comunidade e a gente viu dormindo. E aí a gente vai e fecha a câmera também, porque a gente é gente boa, então não se preocupa com isso, que às vezes vai até tarde. Beleza? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um workshop relacionado a terrários. Poxa, Vini, mas já teve um workshop sobre terrário. Já, mas não era igual a esse. E algumas pessoas não participaram ao vivo. Então isso é interessante, porque dá oportunidade de pessoas participarem ao vivo. Eu trouxe ideias diferentes sobre ele, novos conceitos, e com certeza, se você ouvir a mesma coisa por 3 vezes você vai ter um insight diferente. Então, vai um dever de casa para testar isso. Leia um livro que você já leu há muito tempo atrás, e eu garanto a você que você vai ler a mesma coisa, só que você vai interpretar de forma diferente. Tá? E isso vale para filme também, para quem não gosta de ler e é preguiçoso. Ver um filme agora que você viu há muito tempo, você vai ver ele diferente. Beleza? Então, pessoal, vão haver momentos que eu vou compartilhar a tela e outros não. Olha só, se liga nisso que eu vou falar para vocês agora. Eu sou biólogo, já desde 2004, então são 20 anos, caraca, tô velho. Há 20 anos eu sou biólogo e eu tenho a percepção de um biólogo, certo? Eu quero primeiro aterrissar na cabeça de vocês a questão de percepção. Eu tenho a percepção de um biólogo. O biólogo tem uma percepção de trazer tudo para o lado mais natural, mais equilibrado, mais próximo para o animal curtir lá as questões da natureza. E o biólogo olha um tipo de espectro. O veterinário, ele é veterinário. O veterinário, ele olha muito mais para a parte médica da medicina, na parte de cuidados de saúde, e é como se fosse assim. O biólogo é o cara da tua vida ali do dia a dia, que vai te levar a ter experiências em ambientes naturais e um pouco mais arriscadas. E o veterinário é aquele cara que vai te levar para ter experiências mais controladas, como no mundo de um hospital, assim, vamos pensar. Esses são os dois extremos, o cara de risco máximo, que quer resolver, e o cara que quer trazer tudo para segurança máxima. Cada um puxa para um lado e eles chegam num acordo, que é o perfeito, sabe? Que é o bem-estar do animal sem que ele perca segurança e sem que ele perca qualidade de vida. Então, por isso que, às vezes, nas nossas discussões dentro da comunidade, veterinários como o Marcos, o Alberto e o Getúlio puxam coisas mais para o lado de preocupações grandes, e pessoas como eu, Marcelo e os outros biólogos que tem lá, e pessoas também que são da área, que já criam há muito tempo, ou vocês mesmos, acabam puxando para um outro lado. E aí vocês mesmos que eu digo, depende do perfil de cada um. Alguns são mais conservadores, como o Cal e o Daniel, e outros são mais menos conservadores, como o Marcelo é biólogo, né? Como quem? Como quem? Não sei. Acho que a Silvia e o resto da galera é mais no meio do caminho. Vamos lá, botar eu, mano. Eu já Cristina, comecei pronto. com substrato ao invés do papel. Bauer, você mesmo, Bauer. Boa. Ainda bem que você falou. O Bauer também já é mais nesse lado. Cristina também já é mais nesse lado. O Ivan, eu acho que também é. Agora que eu olhei aqui a foto do Ivan, lembrei dele. Beleza? Então, esse é o primeiro conselho que eu quero passar para vocês. Então, diferenças de percepções entre veterinários e biólogos, eu vou passar a percepção do biólogo para vocês aqui agora. E aí vocês meçam isso de acordo com a calibragem da mente de vocês.
Outra questão também muito interessante para vocês levarem em consideração hoje é o estágio de conhecimento que você está. Eu vou trazer questões de terrários bem avançadas do que na questão de pessoas que montaram terrários. E pode ser que vocês falem assim, caraca, mas esse negócio é meio bolado de equilibrar. E deve ser mesmo. Tá? Então, assim, se você está começando, começa pequeno, né? Pensa grande e começa pequeno para que você vá desenvolvendo ao longo do tempo. Na minha experiência de montagem de terrário, eu trabalhei muito tempo com paisagismo e jardinagem. Então, por isso que eu sou muito mais um pouco voltado para o lado de plantas naturais. Beleza. A gente tem essas questões aqui. Eu vou compartilhar aqui uma foto com vocês que eu acho que quem não é biólogo nunca viu e talvez nunca tenha pensado nisso. Mas quem é biólogo está meio cansado de ver. Mas, na verdade, talvez não, né? Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui uma parada para vocês. Deixa eu share aqui a screen. Estão enxergando aqui a tela? Vou até botar pequenininho aqui. Ó. Estão enxergando aqui os extratos da floresta? Levanta a mão aí quem estiver vendo. Essa questão dos extratos da floresta é o seguinte. Quando você olha uma floresta natural, principalmente a Mata Atlântica, uma floresta que tem árvores maiores, mas mesmo o Cerrado e a Caatinga ainda tem algumas árvorezinhas, as florestas elas são divididas em estratos arbóreos, né? Tem vários estratos. Ali no chão da floresta, ali nos 0 metros, na base, é o estrato herbáceo, que são aquelas plantas bem pequenininhas. As plantas um pouquinho mais altas, já até 1,5 m de altura, é o estrato arbustivo, é formado pelos arbustos. Aí sobe um pouquinho mais, até 10 metros de altura, é o subbosque, que é o estrato arbóreo inferior, 20 metros, estrato arbóreo médio, teto ou dossel, e lá para cima, acima dos 30 metros ou 40 metros, é o estrato arbóreo superior das árvores emergentes. São aquelas árvores que, quando você olha na floresta, elas estão fora daquele mar de planta, daquele mar de árvore. E por que cargas d'água eu estou falando disso com vocês se a gente vai falar de terrário? A montagem de um terrário e o ambiente onde vivem as suas serpentes, ele transita dentro desses estratos da floresta. As serpentes que são de solo, de muito solo, elas vão ficar no máximo no estrato herbáceo e arbustivo, talvez, muito raramente, chegando até o estrato arbóreo inferior, acima de 10 metros, mas que não é muito comum. Quando você pega serpentes mais arbóreas, como a caninana, vamos lá, a caninana de fogo, a Corallus hortulanos, a Corallus batese, a jararaca, aquela jararaquinha verde, a Botulops beriniata, esse tipo de serpente, elas já habitam estratos mais superiores. Então, quando você vai montar um terrário para serpentes que habitam estratos mais superiores, algumas serpentes não chegam nem ao solo, né? Se você vê uma Corallus caninos no chão, uma Corallus batese, provavelmente ela está morrendo, ou ela está muito ferrada. Ela não vai para o chão, para o chão, para o chão. Ela pode chegar até numa parte muito baixa, continuar empoleirada e pegar a presa de cima para baixo. Mas ver ela andando no chão, dificilmente você vê. A Epícrates, você vai ver ela também nos estratos mais baixos, mas as Epícrates, principalmente a Cêncrea, que é um bicho amazônico, ela sobe um pouquinho mais. Então é interessante que o teu terrário tenha prateleiras ou cipós ou lugares para que ela suba um pouco mais e fique empoleirada. As jiboias, a nossa BCC-zona, ela se amarra em ficar empoleirada. Se você colocar prateleiras, ela vai ficar em prateleiras dormindo no alto de árvores. Mas ela também habita bastante o solo da floresta. Sacou? Isso, eu não está conseguindo. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui, gente, porque eu queria muito dar as boas-vindas para o Sandro hoje. Eu não estou conseguindo fazer nada que nem ouço nem falo, só abre minha câmera. Ah, Sandro. O que eu posso falar para ajudar o Sandro aqui? Ô Sandro, é que ele não Fala aí. ouve, né? Fala aí que eu Vou escrevo mandar pra no ele. chat aqui, peraí. Manda no chat para ele aí. Tenta ajudar ele aí. Ivan, vou botar aqui o Ivan. Beleza, enquanto isso eu for seguindo aqui. Beleza, pessoal, deixa eu só compartilhar novamente aqui. Então, essas serpentes, elas precisam estar, ou seria bem legal vocês colocarem elas em vários estratos, né? Ter vários estratos, ter possibilidades. A Epícrates, a Epícrates Cêncrea, a BCC é um bicho mais de chão, mas que sobe também. Enfim, eu acho que ficou bem claro para vocês poderem entender aqui na questão dos estratos. E aí, quando você monta o terrário, você monta o terrário pensando nisso. Eu quero olhar para o meu terrário, os objetos menores têm que estar na frente
e os objetos maiores precisam estar ao fundo para que eu tenha a visão completa do terrário. Não sei se vocês já perceberam isso dentro de questões de paisagismo, mas as plantas têm lado. Você pega uma planta, ela tem o lado da frente, ela tem o lado de trás. Isso é muito louco, porque você tem que olhar qual é o lado dela que está mais bonito, e com isso você vai conseguir ver qual é o lado da frente e o lado de trás. Esse aqui, cara, eu peguei para o Daniel, tá? Daniel, esse lance aqui é especial para você. Veio diretamente do site da Embrapa. E eu queria te mostrar o seguinte, cara, isso aqui, Daniel, é o mapa do bioma do Cerrado. Quais são as características do bioma do Cerrado dentro do Cerrado? Então, quando você pensa na jiboia da Caatinga, a jiboia do Cerrado, quando você pensa na jiboia do lugar mais árido, assim, você tem algumas localidades dentro desse bioma que tem micro-hábitats. E eles fazem com que a serpente consiga transitar lá dentro e, dependendo de onde ela nasceu, nesse local, ela tem características mais, vamos dizer, que ela se adapta mais e ela se sente mais confortável. Então, olha só que loucura, cara. Dentro do Cerrado, você tem aqui fora as formações campestres, aí tem campo sujo, campo limpo, campo rupestre e tal. Eu nunca tinha visto um mapa desse, achei muito maneiro do Cerrado. Você tem aqui as formações savânicas, onde você tem um pouco mais de vegetação, e pensa que as serpentes precisam de um pouco mais de vegetação, porque elas precisam se manter abrigadas. Então, é possível que ela fique transitando nesse lugar. Então, quando um lado está muito quente, ela passa para o outro lado que está mais fresco. Quando um lado está muito frio, ela vai procurar lugares mais frescos. Ela procura toca, ela procura partes mais altas. Então, ela se move ali dentro. Aqui, você tem as formações florestais. Olha que legal, cara. Cerradão, mata seca, mata de galeria. A mata de galeria já é meio que uma cara de uma floresta um pouco mais semelhante a uma floresta menos densa da Mata Atlântica. A Mata Atlântica também tem isso, tá, gente? Tem a parte de restinga, manguezal, floresta ambrófila densa, semidecídua. Então, cada bioma desse tem vários hábitats menores e micro-hábitats menores ainda. Que pode ser que aqui no solo, bem pertinho aqui embaixo, esteja com uma temperatura de 26 graus, 24 graus, e aqui em cima, na parte superior, a temperatura já esteja 30 graus ou 28 graus. Então, isso acontece dentro dos biomas. Inclusive, eu vou passar um vídeo aqui daqui a pouco. Você vai perceber que nesse canal desse cara, ele vai na floresta e ele mede a temperatura e umidade de cada local. Sacou? E aqui tem até uma mata ciliar. Mata ciliar, toda a mata que tem em volta do rio, e você tem uma umidade muito maior lá. Isso aqui é muito mais conceitual para vocês, que eu quero trazer, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a umidade, como aconteceu com o Daniel, a preocupação dele, e Daniel, tua preocupação ela é completamente boa e saudável, tá? Poxa, eu não estou conseguindo baixar a umidade do meu, não estou conseguindo baixar a umidade do meu terrário, ou não está abaixo de 84, mas aí está chovendo do lado de fora, então ela não vai baixar mais de 84 de uma forma simples, ela precisa ser estruturada. Quer perguntar, Daniel? Peraí, deixa você perguntar, porque eu estou com saudade de te ouvir. Fala aí, Daniel. A umidade da Celeste reduziu. O chip de coco ele estava um pouquinho mais úmido mesmo, por questão do clima aqui da minha, da minha região, tava chuvoso. Inclusive, ontem, inclusive, fez um calor do caramba, bateu 32 graus aqui, aí secou, a umidade foi para 68, baixou bastante. Aí hoje que deu uma pancada de chuva, foi para 77. Então eu meio que vi que foi por causa do clima. Cara, o clima vai influenciar, a não ser que você crie um ambiente, como os caras criam um ambiente para o vinho, né, que o vinho fica dentro daquela adega, e ali a umidade e a temperatura são controladas através de equipamentos e, enfim, coisas que tiram a umidade do ar. Por exemplo, o ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. Então, você consegue mexer dessa forma. E tem outras formas de você também diminuir a umidade do ar. Mas perfeito, cara, é isso aí. Beleza, galera? Então, esse aqui é do bioma da... Conseguiu, Sandro? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora a gente está te ouvindo. Eu ouvindo agora. Seja bem-vindo, Sandro. Sandro, eu quero aproveitar então que você está ouvindo agora, cara. Eu quero te dar as boas-vindas
Esse é o primeiro encontro que você está participando, seja muito bem-vindo. Pô, e fiquei feliz que você conseguiu aí, com a ajuda da galera, resolver o teu microfone e teu áudio. Ótimo. Valeu, a Cristina me ajudou aí. Era a configuração lá dentro mesmo, que aquela parada do Wi-Fi lá, doido lá, coisa maluca. Quando você Show, cara, que bom. permitir lá o som do Wi-Fi. Mas que bom que você chegou. Seja bem-vindo. Marcelo, Show. tô com saudade de você também. Valeu. Descabelado, assim a gente fica bem também, tá vendo? Seu microfone está fechado, Marcelo. Não, falei, é isso aí. Bom estar aí de volta. Beleza, ótimo. Vou Marcelão continuar chegou aqui, na galera. miúda Então, hoje. o que foi, mano? Marcelão chegou na miúda, caladinho, só entrou, ficou ali caladinho, câmera desligada. Ele entrou, Eu cheguei- descabelou o cabelo eu e cheguei- chegou. Eu cheguei atrasado, né? Correria total. E eu vi a apresentação aí, vamos deixar a apresentação, tava tão maneiro, vamos assistir aí. Não, show. Vamos Vou continuar aqui, então. tá top aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, beleza. Então, aqui, esse aqui era fazer um parênteses com relação ao ambiente, para puxar lá a preocupação do que o Daniel tava e tal. Aí, vamos continuar. Tem um outro lance bem interessante com relação à montagem do terrário. Deixa eu só puxar aqui a minha cola aqui. Manter a naturalidade. Pá, 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 pá. Show. Bom, a gente já sabe, e todo mundo já sabe, eu vou só chovendo uma olhada aqui para poder trazer para a galera que não entendeu ainda. Quando a gente vai montar o terrário, até puxando esse gancho da umidade, eu me preocupo muito, e eu acredito que todos vocês se preocupam muito com relação ao terrário mais puxado para o terrário natural, de alguns itens que são muito importantes, como a umidade e a temperatura, que aí a gente já pensa na serpente, ele já vem por automáticos, só que aí você tem umidades e temperaturas diferentes para as serpentes, por exemplo, muita umidade e temperaturas mais altas beneficiam muito as plantas que gostam de alta umidade e temperaturas mais altas, como uma estufa. Para a serpente não vai ficar tão legal. Então, é interessante ter essa preocupação quando vai montar o terrário, para você equilibrar plantas e animais dentro disso tudo. Aí eu queria lembrar uma parada também que é muito maneira, que é relacionada à biologia, que talvez vocês não saibam, mas o ambiente, se liga nessa, o ambiente é quem empurra o animal para a evolução. Quem seleciona o bicho é o ambiente. Não é o bicho que nasceu com um bico grande e aí ele vai comer, ele decide mudar o ambiente dele. Isso só quem faz é a gente. O ser humano muda o ambiente ali para ter mais conforto e tal, não sei o quê, mas normalmente o ambiente é quem define o bicho. E aí tem uma parada muito louca que eu já falei para vocês aqui, até junto com o workshop do Paulão, que é espécies que nunca se viram, não têm ancestrais muito próximos em comum e que evoluem de forma semelhante em lugares completamente isolados, como a Corallus batesi, que é um boídeo verde arborícola, e a Morelia viridis, que é um pitonídeo verde arborícola. A Corallus caninus nasce laranja e fica verde. A Morelia viridis nasce amarela e fica verde. Como é que os bichos tão isolados, de famílias diferentes, de todo lance diferente, têm tanta semelhança? E aí a semelhança delas, evolutivamente, vem porque o ambiente que elas vivem é semelhante. Então a floresta tropical brasileira é semelhante à floresta tropical asiática ou africana, agora não sei, mas acho que é asiática, da Morelia viridis. Então, as características do local fazem com que ela evolua. É tipo o tucano, sabe o tucano? Tem aquele bicão, todo mundo conhece o tucano. E aí tem uma outra ave na África, lá nas florestas densas do Congo, que se chama calau, e que ele parece um tucano, tem bico grandão, é do mesmo estilão, mas são diferentes. O tatu brasileiro e o pangolim africano. Então são animais que nunca se esbarraram aqui recentemente, né? Muito lá longe, e evoluíram igual. Então, quando a gente prepara o ambiente, nesse caso, falando das serpentes, pet para terrário, quando a gente prepara o ambiente, a gente tem que, de fato, entender aonde aquela cobra vivia na natureza, quais são as condições daquele micro-hábitat dela, para que eu possa reproduzir, para que ela fique super confortável dentro do terrário, até porque ela não vai evoluir no teu terrário. Não adianta forçar a evolução dela, cara, não vai evoluir. Mas não faça isso em casa, senão você vai matar a tua cobra. Mas, assim, a ideia é que você crie isso. Tô só puxando aqui, porque tem a ver com a evolução dela. Aí, beleza.
Agora, eu quero puxar um pouquinho dos vídeos que eu vi aqui, até para deixar um tempo da galera poder perguntar umas paradas maneiras. Pessoal, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais do YouTube. Tá? São 6 canais que eu gosto muito de assistir. E aí separei alguns vídeos muito maneiros desses canais que eu vou fazer alguns comentários. Tá? Não vai dar para comentar tudo porque, cara, é muito vídeo, é maneiro pra caraca. São vídeos grandes de construção de terrário, onde tem várias ideias. O Bauer vai ficar de bobeira, porque o Bauer é artista. E o cara, quando é artista e vê os caras criando os negócios, vai dar um monte de insight. É capaz do Bauer virar criador de terrário, ao invés de criador de cobra. E aí eu vou deixar depois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a parte, todos esses links, eu vou colocar lá dentro da comunidade para vocês poderem acessar e ver depois os canais com calma. Mas vale muito a pena. E dentro desses todos, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu vou escolher um vídeo que eu vou fazer algumas críticas. Tá? É um vídeo de um cara famoso que eu admiro bastante. E eu vou fazer algumas críticas sobre os terrários que ele montou, porque eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque é preocupante. Então, fica até o final para você não perder. Aí eu fiz só um gancho aqui de próximo capítulo para ninguém ir embora. Mas eu vou fazer mesmo, é verdade. Vamos lá. O primeiro canal que eu vou botar aqui é o Biotop Gallery, que é um canal dos caras do Japão. Para variar, os caras são bons demais. E eles montam os terrários bom muito demais. bolados. Eles montam os terrários muito bolados. Eu não sei porque abriu aqui o YouTube gratuito, mas eu tenho o YouTube pago que eu não quero passar muito para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Que Como aí a gente diria o consegue ver. SMzinho, eu sou um ser humano, não sou um japonês, não. Quem falou isso? O SMzinho, o cara que joga na internet. Ele tava jogando, o cara criticou ele, eu sou um ser humano, não sou um japonês, não. Não, os caras são muito loucos, cara. Esse terrário aqui, eles fizeram um terrário de 4 metros. É numa. Deixa eu compartilhar logo. Fizeram um terrário de 4 metros. Ele tem vários terrários pequenos, grandes, tem terrários de vários tamanhos. Esse aqui é de 4 metros. E ele é um paludário, na verdade. E ele é dentro de uma loja de pet lá no Japão, acredito eu. Tá? Então aqui, só para vocês poderem depois ver com calma esse terrário, ele é um paludário, por isso ele tem essa parte mais de água, ali ele tem um ralo. Esse material que esses caras usam, eles vão cobrir toda a parte do fundo do terrário com esse material. Isso é cork bark, cork breaking. Cork é o... Como é o nome? Cortiça. Isso aí é cortiça. Os caras compram essa cortiça e eles quebram ela e eles vão colar essa cortiça no fundo do terrário. Eles vão usar vários troncos de verdade e vão fabricar alguns troncos também. Ó. Aí eles estão fabricando cipó. Ele fabrica o cipó com corda, silicone preto e o pó de coco. Isso é uma ideia genial. Depois vocês veem com calma como é que eles vão fazer. Eles usam essas espumas. Isso é uma é uma espuma, tipo uma espuma de isolamento. E muitos deles usam essas espumas por elas serem leves. E eles estão fazendo os apoios para os troncos grandes. Cara, olha o tamanho desse cork bark. Isso aqui, sabe aquele cork bark pequenininho que a gente compra? Esse é um gigante que os caras têm lá. Isso aí você encontra, acho que no Brasil não tem desse tamanho, mas a gente encontra uns cork barks muito bons desse aí, lá pro lado de Olambra, onde tem, lá em São Paulo, onde tem bastante material para planta. Para terrário não vai ter. Eles vão criando texturas, eu acho que isso é muito interessante. Se você deixar a parede chapada, você perde a questão de profundidade do terrário. Então você pode explorar o teu ambiente de fundo do terrário com texturas que vão mais para frente, tomando cuidado para você não ocupar muito o espaço aéreo do terrário e acabar abafando isso. Porque você lembra que ele tem várias lâmpadas lá em cima e que a luz tem que chegar até o fundo para poder destacar o fundo do terrário. Então ele, ao mesmo tempo que ele traz para frente para dar um volume, ele não traz demais, até para não tirar essa questão do coisa. Eles vão usar plantas naturais, claro, né, porque esses caras não vão usar plantas de plástico, vão usar plantas naturais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre as plantas lá na frente. Aí os caras lavam, olha como é que vai ficando. Só para... O corte já está todo colocado na parede, os caras vão... Não, só que vai ficar uma loucura. Depois eu quero que vocês vejam ele com muita calma. Tudo com silicone, tomando cuidado para não deixar nenhum tipo de material exposto, tá? E construindo isso com muita calma. Deixa eu ver aqui. Vou tirar mais alguns detalhes. No fundo,
Eles mesmos que constroem toda a parte, aí é uma parte de drenagem, como é um paludário, vai ter muita umidade. Eles vão tirar a altura do fundo para não deixar o substrato encostado direto no fundo e vão tapar aí com esses TNTs, esses plásticos permeáveis, esses tecidos permeáveis, e eles mesmos montam toda a parte de... como se fossem os filtros mesmo. Olha lá. Eles montam tudo isso com um plástico. Vocês vão ver com calma depois, se vocês quiserem ver. Aí tem uma parte toda de aeração. Isso aqui é um lugar para você ver depois com calma, tá, pessoal? Aí eles estão colocando os silicones, fazer um filtro biológico, aí já é um nível mais elaborado. Eles trabalham muito com musgo e tudo com muito detalhe, o tamanhozinho da planta que o cara está colocando. É como o Bauer falou, coisa de japonês. No final vai ficar assim. Na verdade, isso aí é no meio. Ali em cima eles têm os aspersores, muita iluminação, um monte de japa trabalhando pra caraca, e no final o negócio vai ficar assim boladão. O cara rega tudo, vários tipos de... Até o cuidado de colocar as folhas, e no final eles fazem, todos os vídeos deles, no final eles fazem umas tomadas assim, bem de close, bem de pertinho, devagar, e com uma musiquinha maneira. O vídeo inteiro é com uma musiquinha maneira, ninguém fala nada. Então, assim, dá pra entender numa boa, tá? Esse aqui é o top 1 de terrário que eu quero mostrar para vocês, porque os caras são demais e são japoneses. Não são pessoas Maluco, normais. pedaço do Jurassic World dentro da loja ali. É. Você tá... Aí E no o- final o japonês coloca aí 2 sapinhos e 3 peixinhos nadando aí. No... eu vou te falar, olha só, sabe o que vai acontecer? No final, ele não vai botar nada aqui, porque, se eu não me engano, esse paludário, ele não tem vidro na frente. Então é como se ele fosse um mega jardim com o vidro aberto dentro da parede. Com as bromélias aí, quer ver? No final ele não bota nada. Ih, Olha mas lá. tem uma promessa bonita aí, hein? Tá, ele fica aberto, ó. Ele não tem nada. Ele é realmente um lugar para a pessoa chegar na beiradinha. E você vê quando os donos da loja chegam, eles fazem daquele jeitinho que eu fico no quintal, que você fala que eu sou maluco. Eles ficam olhando de pertinho o chão, assim, ó, tipo um palmo do chão, para ver o detalhe da raiz e tal. E um negócio muito legal que eles fazem, vocês vão ver depois quando vocês assistirem o vídeo todo, eles pegam aquela corda de mentira e ele dobra ela assim, entrelaçando em espiral. Cara, fica perfeito. E depois o cara vai e cola. Aí, ó, japa aí. Depois eles colam o musgo nela e aí tá lá com todo o pó de coco e ele vai crescendo lá, como é que ele olha de pertinho. Tá vendo? Igual eu faço, eu sou japonês, cara. Eu também faço isso. Um paludário assim embaixo da escada ali do lado do aquário fica bonito, hein? Pô, então, é isso que eu quero fazer e botar lá a garota. Tá vendo? É isso. Iluminado. Tem o top 1 mesmo. Iluminado. Vou fazer, viu? Viu vantagem. Beleza, esse aí é o gringo que eu quero mostrar. Esse aí que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Primeiro eu queria mostrar esse para vocês verem quando eu falo de terrário, assim. Quando você fala para mim, isso é muito de percepção, tá, galera? Quando alguém fala para mim assim, meu irmão, eu vi um terrário, e aí desculpa o palavrão, mas é a única palavra que tem para expressar o que eu sinto. Quando alguém fala para mim assim, eu vi um terrário foda, é nesse terrário que eu penso. Aí o cara vai e me mostra um terrário normal, aí eu falo, pô, maneiro, achei bonito, achei legal e tal, mas pra ser fuderástico, tem que ser esse aí. Agora, é um nível de construção de terrário que eu nunca vi de verdade, não conheci ninguém que fizesse, sabe? E é difícil pra caramba. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês. Galera, tá todo mundo junto comigo aí? Ou eu tô mais aqui? Tô gostando? Como é que tá aí? Tamo junto, tô observando. Tamo junto? Beleza. Agora eu vou mostrar aqui o terrário do nosso amigo e quero que ninguém, gostaria muito que ninguém entendesse isso como uma crítica destrutiva. É uma Antes de crítica você construtiva. Filho, antes de você falar, eu acho que tem algum lugar que você aperta aí que você consegue tirar todo o contorno do teu PC aí e deixar só a imagem aberta, que aí a gente consegue Pode ver ser. melhor. Vê Sim, se você senhora. consegue descobrir que lugar é esse. É um botãozinho aqui de expandir tela. Eu vou fazer. Obrigado, que para mim está no monitor, aí eu vejo grande, mas eu vou botar assim. Aí, até foi legal que voltou para cá. Antes de passar, não é crítica, na verdade são críticas construtivas e entendo que a maneira que foi feito esse terrário foi a melhor maneira nas condições atuais que esse cara tinha para fazer. E eu tenho certeza que quando ele tiver condições melhores, ele vai fazer melhor ainda. Tá? Então, assim, admiro muito esse cara que eu vou mostrar aqui e graças a ele eu acho que hoje a gente tem muita coisa do que a gente tem aqui. Tá? Algumas pessoas não gostam dele, mas eu gosto bastante. Deixa eu botar aqui.
O que eu ia fazer mesmo? É. Eu acho que eu também gosto. Gosta sim. Peraí. Show. Agora, deixa eu só compartilhar primeiro e depois eu vou botar a tela grande. Aqui. Beleza. É o nosso amigo Richard Rasmussen. Ele fez terrários novos para as serpentes dele. E esses são os terrários. E eu quero já. Para, tipo, João Kleber. Para. Antes de começar, eu já achei que eu queria mostrar, tá? De cara aqui, já para começar, ó, ele pega essa Occidentalis maneiraça e ele coloca nesse local. De imediato, uma coisa que me preocupou nesses terrários foram os troncos. Apesar deles serem troncos muito bonitos, todos adornados, aparentemente eles são um pau-jacaré ou alguma planta nesse mesmo sentido, aonde essas quilhas que eles têm, algumas vezes têm espinho. Eu não sei se esse aí tem, tá? De verdade, não sei se tem. Mas isso me chamou a atenção para quando vocês forem buscar os troncos para poder montar os terrários de vocês, preocupem-se com cantos vivos nos troncos, porque dependendo do tamanho da serpente e o espaço que ela está, o rolê que ela der dentro do terrário, esses cantos vivos podem causar problemas na serpente, principalmente se ela estiver na fase de ecdísio ou algo nesse lugar. Às vezes pode furar um olho, às vezes pode causar um machucado pequenininho e aí virar um machucadão. Então, a primeira observação seria relacionada aos troncos do terrário. Tá? Nesse caso aí, eu acredito que o Richard seja bem inteligente e não vai tomar não vai ter tanto problema relacionado a isso. Beleza? Aí tal. Aí aqui dá para ver legal o que eu quero falar também. Outra coisa que eu queria falar sobre os terrários é o seguinte: eu não curto terrários com a tampa de vidro com uma borda preta muito grande. Por exemplo, para ter uma borda de preta tão grandona assim, igual ele tem, eu optaria por fazer um terrário maior. Mas, tipo, tá perfeito, não tem problema nenhum. É só uma observação que eu tive na hora que eu vi, porque a tampa ela acaba reduzindo o espaço que você enxerga o bicho. E se você vai montar um terrário na tua casa que ele seja para observação, então é interessante que a parte de vidro seja muito grande para você poder ver ele por completamente. Os terrários ainda estão em construção, né? Se vocês virem o vídeo depois, vocês vão ver que ainda está em construção. Mas uma outra coisa que eu também não faria é o tipo de iluminação que ele colocou. Ele colocou uns bocais de lâmpada, você consegue ver aqui, uns bocais de lâmpada pendurado. Nesse aqui, no caso, ele não está nem terminado, né? Ele vai pegar isso e vai colocar aqui e vai terminar de colocar ele. Mas eu achei que ele destoou do ambiente com relação a ter uma lâmpada pendurada para iluminar a cobra. Ficou feio de se ver. É super funcional, maneiro. Não estou dizendo que eu sou o cara que faça os terrários mais perfeitos do mundo, mas como eu quero falar para vocês com relação a se eu pudesse ter um mundo perfeito, qual seria? Não seria com a lâmpada pendurada aqui, mas é super funcional. Beleza? Vamos ver aqui outra coisa. Nesse caso aqui, quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que muito relacionado à funcionalidade e à praticidade do terrário fica um pouco mais difícil do manuseio, mas até porque o Richard não é ele que cuida dos terrários. Então, assim, ele tem um gerente da casa dele, tem a equipe dele, é como se fosse uma equipe de zoológico. Então, assim, a praticidade é algo que não precisa ser tão levado a sério, porque tem gente que trabalha limpando os bichos. Então, o cara pode gastar um tempinho um pouco maior limpando os bichos dentro do terrário. Como, por exemplo, aqui do lado, aparentemente essa bacia de água é fixa e eu não vi nenhum ralo para esgotar a bacia de água. Então, se ela é fixa e não tem nenhum ralo para esgotar a cambuca de água, quando a serpente, que não são pequenas, soltarem um barro dentro da cambuca de água, ele vai ter que esgotar isso tudo, lavar isso tudo com a esponjinha, sei lá, enxaguar, tirar a água que enxagou para depois poder encher e botar água de novo. Isso vai dar um trabalho muito maior. Poderia ser ou a cambuca fixa com um ralo, que eu não sei se tem, pode ser que tenha, para escoar a água, ou cambucas móveis de água para facilitar que o bicho consiga facilitar a limpeza. Mas como não é ele que faz, não tem problema. Aqui você está vendo que ele abriu com dobradiças as portas e, de repente, um perfil fininho aqui embutido nesse bloco de concreto gigante,
ia dar toda... Olha só como é que fica muito maior para você ver, e o acabamento fica muito mais bonito se não tiver esse perfil preto relacionado a isso aqui. Você tem um perfilzinho aqui de vidro de correr, que ficaria bem mais maneiro. O que mais que ele vai mostrar? Ah, isso aqui, ó. Ele bota um substrato que é muito funcional, né? Não sei nem se esse aí de sílica é muito funcional, mas é um substrato de areia de gato. Houve uma época em que muita gente usava esse substrato de areia de gato para serpente. E quando ela faz cocô, ele cria um aglomerado em volta do cocô e ele inibe o cheiro e ele também fica fácil de você limpar o terrário. Só que qual era o problema que eu e a galera na época a gente observou? Quando entorna água da cambuca de água, alguma coisa assim, esse substrato ele vira uma pedra e aí você tem que trocar o substrato todo. E quando a serpente está úmida, esse negócio cola nela. Então ele não fica tão legal. E tem outra questão também paisagística que eu não acho ele tão bonito, dependendo do terrário. Para esse terrário ele ficou até legal, porque é um terrário com cara mais de deserto, tá vendo? É só pedra, 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 pedra do tronco. São terrários mais nesse sentido, até tem textura legal, é bem maneiro, mas tem relacionado a isso que não é tão legal. Mas até mostra depois lá, depois vocês vão ver com calma. Ele mostra o sapinho. Olha a lâmpada aí que eu te falei. Essa aí não está terminada. Mas olha o tronco, a quantidade de pontas vivas que tem no tronco e a lâmpada pendurada ali ainda. Mas a lâmpada está pendurada, mas isso não é o problema dela estar pendurada, não. O problema achei que ficou meio feio mesmo. Aí a gato. Antigamente tinha também uns lancezinhos Aí, granulado higiênico, não aglomerante. Ah, tá dizendo que é não aglomerante. Será que esse aí é não aglomerante? Bom, depois eu vou até ver melhores para vocês. Mas aparentemente ele é não aglomerante. Granulado higiênico, não aglomerante, ó, roedores, répteis, ó, já vem aqui para répteis. Se esse aqui é não aglomerante, pode ser que ele seja uma boa opção, tá? Então, assim, se comprar areia de gato normal, não é legal, mas se tiver o não aglomerante aqui, pode ser que seja algo maneiro. Aqui tem um réptil escrito aqui. Os caras já devem ter testado, essa aqui deve ser da boa, então. Boa. Já pega mais uma opção pra gente com relação a substratos. Vale a pena testar. Tem que ver só a retenção de umidade deles na questão toda. Falando em umidade, outra coisa que eu não observei aqui nos terrários, esses aqui principalmente, eu não identifiquei ventilação. Ele não está com tampa aqui. Pode ser que nessa tampa frontal ele vá colocar uma tela aqui embaixo ou aqui em cima para dar uma ventilação legal para o terrário. Mas eu não identifiquei uma parte de ventilação aqui. Lembrando que a gente tem que sempre tomar cuidado com relação à ventilação, e o próprio Richard teve um terrário dele gigante. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. A jiboia é bonita, né? Teve um terrário gigantão dele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Que a Python Molura, a Burmese Python dele, teve uns problemas de fungo. E eles foram relacionados à falta de ventilação do terrário maior que ele tinha lá. Então, é só, você tem muita água. Aqui como é que fica bonitinho o negócio. Fica assim, ó. Bonitinho não. Como é que fica depois de preso no teto, ó. Peraí. Voltei demais. Olha lá. Como é que fica o bocal aqui encostadinho. Tá com cara de que tá bem preso. É interessante ficar esperto com relação a isso. Teto preto foi boa ideia, mas a lâmpada fica pendurada aqui. Eu achei feio, mas funcional. E aí, Um bicho desse tamanho não pode se enroscar numa lâmpada dessa aí também, não? eu pensei em ele quebrar a lâmpada. A Né, lâmpada. passando assim e quebrar a lâmpada. Mas essa lâmpada aqui normalmente ela é de plástico, então não tem risco de furar o bicho, não. Eu achei mais questão da estética, porque essas lâmpadas China aqui, elas são todas de plástico, né? Então elas não quebram mais. Olha ele na areia do gato aí, uns pedaços de areia aqui. Aparentemente não está colando nada nele, então parece ser um substrato bom. Ó, o tronco, ó, cheio das pontas. Eu não usaria esse tronco. Acho que é pau-jacaré mesmo. Beleza. Aí ele tem um grandão aqui, deixa eu ver se aparece. Tá suado, ó, se liga. Lugar quente, suado, rio de testa suada. Provavelmente a ventilação dessa masmorra que ele construiu aí. Masmorra não, gente, desculpa, deve ser serpentária, porque masmorra era do amigo meu. Porque a masmorra era do amigo meu, do Boy. E a gente falava, Boy, vamos lá na masmorra. E ele tinha, sei lá, umas 50 cobras na masmorra. E a masmorra, na verdade, era uma...
Como é que se chama? Tipo uma adega da casa dele, sabe? Era uma casa na Tijuca, maneirata, tinha uma adega no andar térreo assim, e ele transformou tudo em lugar de cobra. Acabou com a adega e virou masmorra. A gente chamava de masmorra. E aí ele tem uma cobra aqui gigantona, uma Python molurus, uma Burmese Python gigante, que teve problema de pele por questão de ventilação. Eu não vi ventilação nenhuma nos terrários, tá? E provavelmente não tem. Então, o que eu tomaria cuidado com relação a esses terrários? Os troncos, para não furar o bicho, a ventilação, essa lampadinha que eu não acho que ficou bonitinha, mas ficou funcional, e a praticidade na hora de limpar a água. E troca de substrato. Eu não gosto muito de areia de gato, mas pode ser que essas novas sejam muito boas. Beleza? Então, resolvemos o caso dos bichos. Aqui eu tenho mais um, que é algo muito maneiro, que é um cara de um outro canal também, que é da gringa. Esse cara aí é da Europa, se não me engano ele é inglês, eu acho. E ele constrói o terrário do zero, sacou? Ele constrói o terrário mesmo de mão na massa, de pegar a madeira, cortar a madeira, deixa eu parar aqui. Cortar a madeira, ele sela a madeira, então ele traz bastante insight para quem quer construir o terrário de madeira. Estão vendo aí? Então, né? Esse cara aí, ó, ele meteu um mega terráriozão, ele que fez isso aí tudo, com madeira, selando, e ele tem um quarto lá, ele tem a masmorra dele também lá, o quarto de terrário dele. Usa a mesma espuma para fazer de background. Esse aqui é um cara também que vale muito a pena assistir. Ele vai desde o comecinho. Se esse aqui não for o primeiro vídeo dele construindo, ele tem um vídeo onde ele mostra como é que ele fez essa estrutura de madeira. Ele fez de uma forma bem simples, com as parafusadeiras. Ó. Ele usa umas malandragens para poder dar textura na espuma. Ele dá a textura com esse esmeril, cola tudo praticamente tudo que ele está usando aí, galera, a gente tem aqui. Eu só não procurei ainda para vender essa espuma boladona e a gente não tem uns cork barks tão grandes. Mas esse cara aqui depois vale muito a pena todo mundo pegar para poder assistir. Ele também construiu esses cipós. Esses cipós foram feitos artificialmente. Parece até a maçareia das crianças. Parece a maçareia, isso aí. Ele faz com chips de coco, carvão esmerilhado, também é o cara das plantinhas. As bromélias que ele tem, as folhas de oak leaves, oak é carvalho, né? Enfim, é um cara muito maneiro para vocês poderem também assistir. Eu acho que ele botou cobra aí, cara. Eu acho que ele botou 2 cobras. Calma aí, deixa eu ver aqui se aparece ele colocando as cobras. Ó, como é que ficou no final. No final ele tem um mega terráriozão e o dele eu acho que tem vidro sim. E ele é todo de madeira e tem o fundo de madeira também. E ele molha isso o tempo todo com água. Ele deixou na textura, ó, em vez de ele gastar dinheiro colocando o cork bark na parede, ele fez aquela textura na espuma, depois pintou e aí ficou dessa forma. Aí tem uns tatuzinhos. Deixa eu ver. Ah, tá. Não. Umas nepentes aí, ó, Marcelo que gosta. Colocou umas nepentes, são umas plantas bem maneiras para colocar também. Muita bromélia. Acho que esse aí ficou só no isópode. Mas ele tem os outros de serpente aqui também, beleza? Esse é um cara também que vale muito a pena vocês assistirem depois com calma. O outro que tem aqui, esse Another World Terraria. Deixa eu só botar aqui para me lembrar qual que é esse cara. Deixa eu ver se esse cara aqui mostra. Ah, beleza. Esse cara aqui, ele dá um insight muito maneiro. Um insight muito maneiro relacionado ao cork bark e a como você fazer tipo uma alma. Sabe quando aí a alma fica brava de entender? Sabe construção civil? Que o cara faz o concreto e o cara fala assim, o concreto tem que ter uma alma de ferro, tem que ter uma estrutura de ferro debaixo do concreto para que ele possa ficar ereto. Então, esse cara fez esse terrário que é só isso aqui. É um tronco voador cheio de musgo. Um tronco voador cheio de musgo dentro do cork bark. Não é tão grande. E a alma desse lance ele fez com um tubo de PVC. Então ele corta um tubo de PVC, coloca aqui dentro, cola ele e ele faz um tronco voando. Isso é uma ideia legal para você atravessar um tronco de um lado para o outro no teu terrário e prender ele de forma com que ele não caia do terrário. Ó, colocou lá os pedaços, cortou. Depois vocês assistem com bastante calma
Cadê? Ó? A hora que o cara faz a parada. Achei muito maneiro. Queria mostrar isso aqui. Vou achar, vou achar. Ah, ele fez todo um projeto elaborado, cortou tudo. Aí deu até mais trabalho do que eu precisava, tá? Valorizou pra caramba. Deve ser japonês. Valorizou bastante, era só ter colocado o negócio lá e colocado as plantas. Mas no final fica muito maneiro. Ele mostra como é que ele prendeu cada plantinha, como é que ele prendeu cada plantinha na alma do negócio, como é que ele colou o cork-bark, como é que ele cortou o cork-bark. É um processo gigantão. Eu assisti esse vídeo todinho, mas às vezes dá nervoso, dá pra passar umas áreas, quase 20 minutos o cara explicando como é que faz isso. Beleza? Estamos quase fechando aqui, tá, galera? Ah, vou deixar até aberto aí. Um que eu achei muito maneiro de ideia, que também é de construção de terrário, que eu acho que vale a pena pra caramba vocês assistirem daqui a pouco, é esse cara daqui. O canal dele nem é muito grande, mas a forma com que ele construiu esse terrário aqui, eu achei muito inteligente. Ele construiu um móvel do terrário e ele fez umas tocas, e aí o cara ensina desde o começo do beabá, e ele fez umas tocas bem legais de terrário, onde você consegue abrir, acessar o bicho, mesmo que ele esteja dentro da toca. Aqui, ó. O cara corta a lateral do terrário, ele faz uma tampa externa. Nessa tampa externa, ele vai acessar o interior do terrário, que ele vai colocar umas caixas ali. Então, na verdade, é para lagarto isso daí. Então, o lagarto vai se intocar dentro do terrário e ele vai conseguir acessar o lagarto da parte de dentro. A internet tem uma travadinha aqui. Enfim, depois vocês assistam com mais calma, como é, tá vendo aqui esses acessos? Ele vai fazer uma caixa de madeira do lado de dentro. Dentro dessa caixa de madeira, ele vai colocar até uma caixa plástica mais úmida. Ele vai fazer um furo. Aí o lagarto ou a cobra pode entrar aqui e tem uma, duas, três, quatro tocas dessa fechada que você consegue acessar por esses alçapões a tua serpente ou o teu lagarto. Então isso faz com que você consiga fazer o manejo do bicho desde que mesmo que ele esteja dentro da toca e você não precise perturbar o bicho demais. Aí tem umas portas, tá vendo? Portas com dobradiça. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui dá pra ver as tocas já. Se a internet ajudar aqui. Vamos ver. Olha lá. Se ligou? Essas caixas são as tocas. E aí o bicho vai entrar ali pela parte de cima ou pela parte da frente e ele vai conseguir acessar. Ele vai fazer os buracos ainda que ele não fez. É isso, também espuma e tal. O resto do processo é basicamente o próximo processo. Esse é o Spectrum Vivarium. Beleza, galera? Para fechar aqui, eu quero falar de duas coisas. Tem um cara chamado Dave Kaufman. Vou fechar aqui o compartilhamento para poder falar olhando para vocês. Tem um cara aqui chamado... E aí, Silvia? Não tinha visto você ainda. Tudo bom? Tem um cara chamado Dave ou Dave... Hã? Hein, é a irmã mais nova da Silvia. Cabelo É a irmã mais nova curtinho, da Silvia? que ela tem um cabelo lindo, gente. Tá vendo só? Linda, Silvia, esse cabelo, adorei. Gostei do cachecol dela. É, é a irmã mais nova da Silvia com cachecol. Boa. Esse cara agora é o Dave Kaufman. Ele faz uns documentários muito maneiros que ele vai no lugar onde as cobras vivem naturalmente e ele vai tirando umidade, temperatura, vendo onde é que o bicho está na natureza, porque ele tem lá a loja de serpentes dele nos Estados Unidos e ele gosta de montar terrários mais elaborados. Na verdade, ele gosta de manter o bicho em condições mais próximas ao natural. E aí, o que eu descobri dele essa semana, que eu não tinha visto ainda? Ele tem uma parada maneira. Ele tem um vídeo de um gringo explicando a diferença de BCC para BCI, que eu achei bem legal, porque eu não tinha pesquisado isso ainda, mas achei bem legal a comparação que o cara faz. E aí, no meio do documentário, ele pergunta para o cara: poxa, mas existe algum lugar no mundo, na América do Sul, onde você, no mesmo lugar, encontra BCCs e BCIs convivendo bem próximas? Aí o cara falou assim: poxa, no Equador é assim. No Equador você tem as duas espécies, né, as duas subespécies,
convivendo juntas. E, pô, aí o que que ele vai fazer, esse cara? Ele vai viajar para o Equador para poder encontrar as duas na natureza. E aí eu achei bem maneiro esse lance do documentário dele. Então depois, também tá, eu vou botar o link lá também. Depois vocês assistam, porque é muito maneiro. Deixa eu ver. Pô, não compartilhei não? Como é? Só compartilhar aqui com vocês, que eu já botei até o vídeo para rodar e não compartilhei. É esse aqui. Aí ele fala de algumas. Aí eu vou falar até falar para vocês algumas das diferenças que eles citam no início do. Esse cara aí, ó. Algumas das diferenças que eles citam no início do vídeo, que são relacionadas a tamanho da cabeça. Como é que isso fica um pouquinho mais lento aqui depois que entra no Zoom, no YouTube. Deixa eu parar o compartilhamento e vou voltar com ele que vai ficar mais rápido. Peraí. Beleza. Vai voltar agora. Pá, pá, pá. Agora já está indo. Aí o cara fala, aí ele tá na mão desse gringo aí, ele tá com as duas, tá com uma BCC e com uma BCI. Aí ele fala da cauda, do head tail, né? Da cauda da BCC é mais avermelhada, essa daí é uma BCC, a cauda mais avermelhada, é algo que ele cita como sendo um diferencial grande. Não sei até que ponto isso vai, mas realmente faz sentido. E aí ele vai mostrar a cauda da BCI, que não é tão avermelhada assim. Olha lá do lado, a cauda da BCI. Não é tão avermelhado, o desenho é um pouco diferente. E ele fala também, nesse caso aí, do tamanho da cabeça. A BCI tem uma cabeça um pouco mais compacta, a distância do nariz para os olhos é menor. Olha lá, e a BCI tem uma cabeça mais. A BCI tem uma cabeça mais curta e a BCC tem uma cabeça mais alongada. Isso são diferenças que ele toca também entre elas. Achei muito maneiro. Depois ele vai viajar lá para o Equador e vai pegar os bichos na natureza. Show? E aí ele tem um outro documentário que eu também digo para vocês assistirem, porque são das serpentes que a gente mais tem aqui. Ele tem um outro documentário voltado para Epicrates Sencra. Então ele vai lá visitar o ambiente onde tem Epicrates Sencra na natureza. Depois vocês assistam, esses dois estão por lá. Beleza? Pessoal, caramba, já andei pra caramba. Vou só parar o compartilhamento aqui. Não é aqui, é aqui. Show. E aí vou dar aqui para vocês a possibilidade agora de vocês comentarem algo sobre isso ou sobre... Ah lá, Felipe. Felipe! Ah, pô, Felipe! Esqueci, cara. Eu tenho uma outra parada aqui também, que é para você, que são as plantas do terrário que você pediu para ver. Vou passar rapidão, tá, galera? Isso aqui, para a gente não ocupar muito. E vou mandar uma lista para você, Felipe, e para todo mundo, das espécies de plantas que eu pesquisaria, né, na verdade, que eu pesquiso, para colocar dentro do terrário plantado. A minha lista está aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. E eu acho que está aqui, nessa tela daqui. Beleza? Essa aqui é a minha tela, está todo mundo aqui em cima. Primeiro, ó, busque inspirações para terrários. Não foi. Ah, foi. Busque inspiração para terrários em ambientes paisagísticos. Aqui, Jardim Botânico de Singapura, onde tem muito dinheiro e excelentes questões paisagísticas. Plantas que eu escolheria para terrários. Filodendros. Existe uma variedade enorme de filodendros. São plantas de luz. Meia luz significa luz indireta. Planta de sombra não existe. Planta de sombra é fungo, né? Não existe planta de sombra. São plantas de luz indireta. Aqui existe uma variedade gigante de filodendros. Vocês podem procurar tamanhos, modelos e espécies diferentes para colocar no terrário de vocês. Tá? Outras espécies interessantes para terrário são as marantas. São espécies mais herbáceas. São bem legais para forração e para fazer uma parte intermediária do terrário, dependendo do tamanho dela. As dracenas, e algumas dracenas, essa aqui é uma muito conhecida que eles chamam de bambuzinho da sorte, é muito barato, você bota ela só dentro d'água, não precisa nem de terra, eu tenho ela plantada dentro do aquário, ela está dentro do aquário, lá no fundo, e ela vai lá para fora do aquário, ela tem quase 2 metros de comprimento, e meu aquário tem só, acho que 60 centímetros, eu acho, de altura, e o resto ela fica para fora. Existem outras dracenas também, o pau d'água, não sei se vocês já ouviram falar em pau d'água, ele é uma dracena e ele tem pouquíssima necessidade especial. Então, assim, botou na água,
meia luz, luz indireta, ele já está vivendo bem. Palmeirinhas, essas palmeirinhas aqui, palmeira Camaedória, que tem bastante, vende mercado, que é baratinha, essa palmeira você pode deixá-la dentro d'água. Então, metade dela, metade da raiz na água e o resto para fora, ela é excelente para terrário. Não estou falando de palmeira gigante, não. Estou falando dessas palmeirinhas pequenininhas aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Dessa aqui, ó, que tá aqui do lado, mais bonitinho. Beleza. Plantas simples, bonitas, de luz indireta. Begônias são opções bem legais, mas são plantas mais fracas. Alocásias, plantas de folha muito boa também, lhe dá dá um lance maneiríssimo para o terrário. Aqui que é isso? Planta tropical rara? Não, isso aqui é errado. Spathiphyllum. Spathiphyllum é muito bom. Inclusive lá no vídeo da comunidade, eu falo sobre o Spathiphyllum, que é o lírio da paz. Também fica muito bem dentro do terrário. Os epiprêminums, que são as jiboias. A jiboia pode tudo, tá? Vocês vão ouvir algumas pessoas dizendo que a jiboia é tóxica. Pô, a jiboia é tóxica, ela de fato ela é tóxica, desde que você coma ela. Então, se a tua cobra não comer a jiboia, eu nunca vi jiboia comendo jiboia, né? Jiboia cobra comendo jiboia planta, ela não é tóxica. Então, pode ter uma boa. Eu sempre tive aqui, Itaipu, onde eu moro, é jiboia para tudo quanto é lugar na rua, e não tem cobra nenhuma morta por causa de envenenamento. E existem umas variedades bem legais de tipos de jiboia. E aqui existe a monstera, que é a costela de Adão. Só que existem diversas espécies de costela de Adão, inclusive essa daqui, ó, que tem umas folhas bem pequenininhas e agora ela está na moda. Então você vai achar bastante dela para vender e não é cara essa aqui, ó. Elas são bem baratinhas e ela é toda furada e fica bem maneira. Essa aqui já é a monstera gigante. Não vai ficar legal para o terrário, a não ser que o teu terrário seja gigante. Mas são opções muito boas para a sua serpente. Lembrando que você tem que levar em consideração, quando você for botar a planta no terrário, o tamanho da tua cobra e que, à medida que ela vai crescendo, ela vai destruindo as plantas. Sacou? Então, é muito mais montar e cuidar e retirar da planta. Você não precisa plantar direto a planta no terrário. Você já deve ter... Se vocês assistiram lá a aula sobre plantas do terrário, quando eu montei esse terrário daqui na plataforma, eu dou a sugestão de, pô, deixa ela plantada num vaso bonito, um cachepô. Se a tua planta não fica bonita, compra duas. Deixa uma num lugar que fica bonitão e uma que fica dentro do terrário. Quando dentro do terrário fica meio ruim, você vai e troca. Tipo o pessoal faz no shopping. Troca ela, deixa ela ficar lá dentro. Ela ficou feia, destroca. E assim você vai mantendo o teu terrário sempre maneirão para evitar qualquer tipo de coisa feia. Pensa no seguinte quando você for montar um terrário. Pensa em praticidade, segurança e dedicação. Toma cuidado para não criar nenhum ambiente que vai machucar a tua cobra. O quão dedicado você é para poder cuidar do teu terrário. Não adianta fazer um mega terrário elaborado se você não tem tempo para cuidar dele. E a praticidade é relacionada a isso com a tua dedicação. Pensar no tamanho da serpente, no estágio da vida dela e como isso vai afetar o terrário. Uma serpente gigante, uma jiboia gigante, não adianta você querer botar essas plantas como begônias ou umas plantinhas super delicadas, porque ela vai destruir tudo. Aqui o meu terrário aqui, a Macarena, que não é uma jiboia super gigante, mas já tem seu 1,5 m, ela destrói todas as bromélias e agora só quem sobrevive com ela são as jiboias, as palmeirinhas e praticamente só por enquanto. Se eu botar uns filodendros, o filodendro vai ficar bem com ela. Tanto que no terrário dela lá de baixo tem filodendro. Beleza? Como biólogo, eu sou amante dos terrários mais elaborados, mas os terrários mais elaborados trazem mais riscos para as serpentes. Então, encontre o equilíbrio do seu estágio de evolução com as suas serpentes e seja feliz dentro desse processo. O mais importante é que você esteja feliz e oferecendo para a sua serpente o melhor ambiente possível. Felipe, tua cobra Murphy está crescendo, hein, cara. Agora eu vou abrir para vocês poderem tirar as dúvidas. Quem quiser levantar a mão, levanta a mão aí e pergunta. E outra coisa, não precisa ser só pergunta relacionada ao tema de hoje não, tá? Se vocês tiverem alguma coisa da semana aí que faltou, estiver precisando tirar dúvidas de qualquer coisa, pode perguntar, beleza? Vou deixar aberto para vocês levantarem a mão. Fala aí. Primeiramente, eu achava que meu terrário tava foda, desculpa, com perdão da palavra aí, rapaziada, foda. Aí tu vem, me mostra esses terrários aí, eu fui humilhado de 1 milhão de vezes possível aí, você tá doido. Eu sabia que tu ia gostar, cara.
Quando eu vi o cara esculpindo a espuma, eu falei, cara, o Bauer tem que ver essa parada. Cara, eu gostei, mas me senti humilhado. Agora eu quero melhorar o meu. Enfim, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que tem mais experiência. A cobra sabe onde está a toque, sabe onde está a água? Ela consegue identificar, saber para que lado tá? Consegue, cara, ela consegue. O que eu faço quando eu tenho uma cobra nova, eu já coloco ela perto da toca. Na verdade, eu boto ela para dar um rolezinho no terrário, fico de olho, por exemplo, botei ela perto da toca. Se ela não tiver de barriga cheia e ela passar um dia inteiro perto da toca, não sair, eu espero passar um dia. No segundo dia, se ela continuar dando a toca, tiver um calorzinho legal, eu jogo ela dentro d'água. Só para ver ela Cara, dando um rolé. Mas eu já elas cheguei, conseguem identificar numa boa. eu já cheguei botando ela na toca, né? Aí depois, no meio da tarde aqui, eu peguei ela de novo e soltei ela no meio do terrário para saber para onde ela ia. Ela pegou e se enrolou ali debaixo da cumbuquinha d'água e ficou olhando ali por baixo. Aí depois ela se rastejou pelo cantinho e ficou do lado da toca, não entrou. Falei, rapaz, será que ela esqueceu onde é a entrada? Aí eu tirei ela de novo, botei ela no meio, ela foi lá para a entrada e entrou de novo. Agora ela tá dentro da toca, só com um focinzinho pro lado de fora, pegando só o focinho na luz e tá lá dentro da toca de novo. Aí eu vou estudar para ver o que que ela vai fazer, se ela vai sair de novo ou se ela vai permanecer lá dentro, porque ela só saiu de lá porque eu tirei ela a primeira vez. Agora eu quero saber se ela vai sair sozinha. Ela comeu quando? Cara, eu não sei a última vez que ela comeu, mas o Jorge falou para mim ficar com ela 3 dias, né? Hoje, amanhã e sexta-feira à noite da primeira alimentação dela aqui. Show. Já tem tudo direitinho, os ratinhos. Já encomendei hoje, aí eu pego amanhã. A menina mora bem aqui perto, ela ia entregar hoje, só que como choveu bastante, aí ela não estava conseguindo a entrega do motoboy para vir, ela pediu para entregar amanhã. Eu falei, pô, sem problema, que eu vou alimentar ela só sexta-feira à noite. Aí foi uma indicação do Moncler, ela. É uma ruiva. Eu falei com ele a semana passada, ele esteve aqui. Ele, depois, cara, quando ele puder ir aí, chama ele, cara. Tu vai gostar de conversar com ele. Você que tem essa Beleza. possibilidade dele ir aí, chama ele que você vai gostar de conversar com ele. Valeu. Vou passar a bola pro próximo aqui, que eu já vi que o Daniel e o Felipe tá aí na área. Valeu, valeu. Deixa eu só falar com o Sandro antes, Felipe, Daniel, só um minutinho. Sandro, você tá levantando a mão, quer falar alguma coisa? Só na primeira vez dele, a É, gente tem que tratar ele melhor. é, o Bauer, né? Tava falando Bauer. aí agora da menina que ele pega a alimentação com ela. É a Ruiva, né? Eu tô pegando com ela também. Você mora onde, Sandro? Santa Cruz da Serra, Pô, eu moro aqui do Ah, lado, eu legal. moro em. Pô, tô ligado. gosto de tatuagem? Brota lá pra gente conversar. Eu tenho um pouquinho, eu tenho algumas. Pô, marca uma comigo. Vem na minha direção pra gente bater um papo. Já é. Aí depois tu passa Boa. direitinho aí onde é. É na Mantiqueira, cara. Depois você procura Bauer Inc. lá no Instagram e olha meus trabalhos lá. Depois você me manda mensagem. Beleza. Aí pronto, já fizemos o primeiro network, já chegou fazendo uns contatos maneiros. Show. Vocês estão Fala aí, falando da Felipe. água aí. Engraçado que a Ravena não gosta da água, não. Se ela fosse macho, eu ia mudar o nome dela para Cascão. É, Mas ela não gosta porque ela não entra ou não gosta porque ela não bebe? não entra. Ela não entra. Às vezes está um calorão desgraçado aqui, aí tu joga ela dentro d'água, ela sai que nem siri na lata. Não É, gosta tem, mesmo. tem, tem época, a minha Epíclide, a Macarena, ela teve uma época que ela passou quase que o inverno inteiro dentro da água. E a gente fica preocupado um pouco porque a temperatura está baixa e o bicho está dentro d'água. E ela passou super bem, já tinha acontecido isso outras vezes com outros bichos meus. E aí ela ficou um período muito grande sem entrar na água. E agora, num dia de muito calor, ela voltou a entrar na água. Isso pode ser que a umidade do teu terrário pode estar suficiente para ela não precisar entrar na água. E aí, se ela está com a temperatura legal e a umidade está boa, Assim, pelo medidor aqui, a umidade tem estado até baixa, né? Porque tá muito calor, tá muito seco aqui. A umidade tem até ficado bem baixa.
Mas joga lá na água e não tem jeito não. Sandra, você tem um medidor dentro do terrário ou você vê essa temperatura fora no ambiente? Dentro do terrário. E quanto é que bate normalmente? Naquele solzão de 40 graus que dá aqui, às vezes dá 40%, 45%, Caramba, fica bem baixo mesmo. baixa bastante. Tem que ficar jogando água o tempo todo. Mas assim, ela nunca teve problema com troca de pele, nem nada, não. Até Às porque ela vezes, costuma trocar de pele à noite, né? O Eu meu vou aqui tá com dormir ou eu vou umidade. trabalhar e quando eu chego de manhã a pelezinha tá lá esticada. às vezes é legal aumentar a cambuca de água. É um teste. Você aumenta a cambuca e o bicho entra na água. Nesses dias que estão bem quentes, ela fica com o pote dela, né? A piscininha mesmo, que dá suficiente para ela, e ficam mais 4 jarrinhos com água lá dentro. Maneiro. A água tem a vantagem. Show. Mas de repente é por isso que ela não entra. Tem tanta água lá que ela fala, pô, É, tranquilo. O borrifador não melhora essa umidade, não? Dá uma Se não, borrifadinha. borrifar direto, aumenta. é o que eu faço, água direto. O meu terrário é com grama sintética, né? Então, eu sempre jogo, borrifo a água na grama sintética também, porque como ela é plástica, né? Então ela não absorve assim de cara, né? A água A vai minha evaporar mesmo. é chip de coco e pó de coco. A umidade tá com 78 e 25 graus, porque aqui em casa o ar-condicionado fica torando direto. Aí é 25 graus e a plaquinha ali eu botei para 27 e 31. Para ligar com 27, quando baixar de 27 e chegar a 31 ela desliga. A Recomendação. placa aquecida aqui eu praticamente não uso, porque é muito quente aqui. E Não, É mas interessante, ó. quando ela subir para o cômodo que eu estou construindo em cima, né, que vai ficar os bichos, né? Ela e um jabuti que eu tenho. Lá em cima eu vou fazer um terrário grande para ela, né? Que já vai ser o definitivo. E então, como é que se diz? Eu vou fazer com uma boa circulação de ar, né? Aquela Por a provisório, grade né, grande. vai sanar os problemas. O terrário que ela tá dá para segurar ela ali dentro uns 2 anos, mas como eu vou subir, aí eu já vou fazer logo. Perfeito. Tem uma. Tem um workshop, não sei se foi um workshop, acho que foi um workshop ou foi um encontro da comunidade que a gente falou sobre a automação dos terrários. E aí tem uma sugestão lá para controle de umidade com o fog, né, tipo um inalador de criança, né, aquele lancezinho que faz nebulização. Você pode usar isso. E Eu vi hoje esse vídeo. assistiu? E tem um dimmerzinho Vi que hoje esse ele vídeo. mede a umidade. Pô, aquele negócio é perfeito. Ele só vai Ah, ligar quando a umidade cair e quando a umidade estiver alta, ele não liga. Aí você pode ligar com a umidade alta, você pode ligar outro com ventilador. Dá para fazer um negócio maneiro. Show. Falta Pô, só botar Sandro. conversar diretamente contigo. Falta o quê? já é. Botar uma Alexa para conversar diretamente contigo. É verdade. É. Vamos lá, Felipe. Diz aí. O que tá Solta a voz. pegando? Boa noite, boa noite. Boa noite. Alguns comentários aqui, a região é bem seca. Então, por exemplo, fica 60, 58. Hoje eu cheguei aqui à tarde, estava 53 a umidade dentro do terrário. Aí taca água, esguicha, esguicha, esguicha. E eu já tô acostumado. Eu deixei até um colega, quando a gente foi viajar, só para, tipo assim, vir aqui a cada 2 dias esguichar um pouquinho de água para a umidade ficar alta. Assim, né? Ou pelo menos perto do ideal. É, a, a minha pergunta, esse final de semana eu vou mexer no terrário do Murphy, eu vou tirar a repartição. Eu acho que não precisa mais. E aí, eu comprei uma caixa organizadora, furei. Hoje era dia dele comer, só que aí eu deixei para amanhã, porque vai ficar mais perto.
eu queria saber se tem algum problema eu já alimentar ele na caixa organizadora, para ele ficar 5 dias de boa na caixa e eu mexer no terrário no final de semana, porque não vai dar tempo. Se eu alimentar ele, ele vai estar em digestão ainda, Pode alimentar na sabe? caixa, vai ter É, né? problema nenhum. Tranquilo, Que cara. Pode boa. alimentar na casa. Uhum. É bom, vai ter mais espaço. Eu ganhei uma planta grandona e vai dar para pôr. Vai ser legal, vou mostrar para vocês depois. Show. Nesses casos de umidade, quando tu vai viajar, o que você pode fazer é comprar uma cambuca de água de barro maior, Uhum. deixar ela dentro do terrário, porque acontece, a cambuca de barro ela costuma ficar úmida na lateral dela. Então essa evaporação dela mesma vai fazendo com que o ambiente ali permaneça mais úmido. E aí se a serpente precisar de mais umidade, ela pode entrar na cambuca ou mesmo só ficar do lado. Você Sim. vai notar, se você tiver uma cambuca de barro, que o pó de xaxim, o pó de coco, que fica em volta da cambuca, ele fica sempre úmido. E depois o resto do Uhum. pó de coco fica mais seco. Então isso é um controle legal de umidade. Se você precisar disso no futuro, é uma opção. Até mesmo o próprio pote de barro, se você não impermeabilizar ele com verniz, você vai ver que se a ventilação do terrário não for muito boa, ele dá meio que vai começar a dar um mofo branquinho de leve em volta do pote de barro. Então, o meu aqui dá, esse aqui. Então, o que eu faço? Sempre que eu troco a água, eu venho com a esponjinha, passo por fora, dou uma arejada nele lá, lavo bem com a esponja. Não boto nem sabão, mas lavo bem com a esponja, boto água e fica lá. Se deixar muito tempo, ele começa a ficar russo, começa a esbranquiçar. Entendeu? Uhum. Tipo assim, ele entra na água direto quando ele quer, né? Quando a umidade está baixa, ele entra. Mas eu acho que eu deixei só porque foi a primeira viagem que a gente fez e ele estava aqui, né? Só para aumentar um pouquinho a segurança. Mas Boa, foi de não, boa. boa. É Essa é a uma famosa síndrome de Daniel. É uma observação boa do Vili, essa, o Felipe. É a questão, a maioria dos lugares vendem os vasos de barro já envernizados. E aí, Uhum. envernizado essa umidade maior. Bom, eu particularmente eu não sou muito fã dos vasos de barro, não. Eu Uhum. acho bonitos esteticamente, mas o Vili se amarra neles, o Rafael gosta muito. Justamente por conta disso. E a Macarena fica direto ali, encostadinha no cantinho ali para pegar a umidadezinha. Quando ela não tá dentro Sim. dele, ela fica parada ali. Gosta Ela beça. só fica Uhum. ali. Verdade. A, Ela a, gosta muito a de minha ficar. esposa, a família da minha esposa é de uma cidade que tem bastante olaria. Ela já trabalhou fazendo vaso, tudo, sabe? A família dela, bastante gente faz vaso. Tanto que a toca fui eu que fiz. Eles me De ensinaram um barro? pouquinho e eu fiz a toquinha legalzinha de barro. É. Tu é tipo Patrick Swayze no Ghost? Oh! Não foi assim. Não, eu fiz igual uma massinha. Ficou tudo torto, mas a ideia era ficar torto mesmo. Ah, entendi. Maneiro, cara. É uma boa Essa é desculpa, nova, hein? Essa. porque se ficou torto, você quis, assim, né? É isso aí. Não, mas foi, pô. Pra não ficar um negócio, né, todo bonitinho na natureza, não vai ter nada lisinho, né? Fiz torto pra isso. Não, maneiro. Show. Foi? Show, foi. Ih, o telefone tá acabando a bateria aqui. Fala, Daniel! Pô, Daniel, saudade de você, né? Pô, não tá falando nada mais, tá ficando quieto. Por enquanto eu não falei nada por conta que vocês estão falando sobre os terrários bioativos aí com as plantas e tudo mais. Eu tô com uma dúvida, duas dúvidas. Primeiro, em relação agora que vocês estavam falando sobre a toca de barro, o pote de barro. Eu tenho uma toca, inclusive que eu pus há pouco tempo, que era, na verdade, um bebedouro para roedor que eu comprei numa loja de animais, que ele é invernizado. Aí você falou que ele fica úmido. Se eu deixei ele lá porque ele é mais pesado. Porque a Celeste ela não parava de ficar revirando aquela toca mais levinha que ela tinha. Ele pode provocar alguma umidade se ele for invernizado ou não? Não, de boa. De boa. Até quando ele é invernizado, assim, dependendo do teu ponto de vista, com ele invernizado, ele fica até melhor, porque ele não permite que esse mofo, né, esse fungo, cresça do lado de fora do vaso. Porque dentro do vaso não nasce porque tem água. Mas como ele fica suadinho do lado de fora, ele dá aquela paradinha, se tiver num cantinho, o ar não circula e pode dar. Como o teu invernizado não vai dar.
sabe? Não, mas A eu não acho que ser no que caso, tenha. pô, o vaso de barro dele é a toca, não é a água, não. É uma toca que Ah, ele fez pra. eventualmente você dá uma olhada, cara. Eventualmente você dá uma olhada. Pode ser que, se o teu substrato estiver úmido demais, o substrato muito úmido, mas tipo encharcado mesmo, ele vai suar dentro da toca, e a toca ali dentro pode ser que fique com algum tipo de fungo. Mas, É, é, mas nada do que. É só tomar esse cuidado. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Passa o quando for paninho, às vezes, quando dá uma trocar água, dá uma lavadinha. lavadinha na toca, uma Dá uma olhada esponjinha. nela, cara. Vê se vai dar. Porque às vezes a gente fica nessa paranoia e esquece que o bicho vive no mato, né? No meio da folha em decomposição. Mas, Bom mas dá uma senso. olhadinha. Mas eu acho que não teria preocupações gigantescas, não. É muito mais só para garantir que não vai dar. A segunda pergunta. Eu estou fazendo meu projeto do terrário de MDF, eu dispensei o ACM, eu preferi fazer o terrário de MDF mesmo. Uhum. Por mais pela questão de ser como é um bicho de ambiente seco, tem pouca umidade, então acho que não teria tanto risco de provocar algum tipo de fungo ou apodrecimento do material. Agora eu queria escolher, com a ajuda de vocês, que tipo de ventilação eu posso fazer. Pegar a parte de cima do terrário, cortar e colocar uma tela, ou eu posso furar só a caixa com vários furinhos assim na chapa da madeira. Então, aqui eu respondo para você. Quando eu fiz o meu terrário aqui, eu pedi pro marceneiro fazer isso, fazer uns cortes por cima da caixa ao invés de botar tela. Ele falou comigo o seguinte, mano, se você fizer um corte ou buraco no MDF, não tem como eu proteger dentro do buraco e nem dentro do corte. Então ali a chance de pegar, captar a umidade e criar fungo ali dentro é muito alta. Já a tela, eu vou filmar ali dentro para você ali. Ele pega e faz uma proteção com uma fita branca. Então, não tem risco de captar umidade. Quer ver? Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Pera aí. Olha lá, ó. Tá vendo? É uma proteção com a fita branca por dentro e a Ele tela faz acabamento, né? madeiras, tá ligado? Ó, tem duas madeiras aqui, ó, e a tela fica no meio dela presa entre as duas, tá ligado? Porque se fizer Aí já furo, vende, dentro do furo vai ficar o MDF cru. Aí a umidade que tiver vai alojar ali dentro, se ligou? já vende Entendi, MDF entendi. furado. Já vende já uns MDF tudo cheio de furinho assim, ó. Que aquelas de prateleira de shopping, de mercado, que tem aquelas estantes com arame para colocar coisas com produto, tipo Sim, aquelas sim. furinhos. Então, aí eu Aham. tava até pensando, cortar e fazer aquela parte de cima só ali. Só que com essa observação até repensei aqui sobre isso. Só que É, aí e essa agora, para aqui é aumentar, pesquisa para ela por aumentar, alumínio. Eu paguei R$ 100, veio e sobrou ainda. Tem um pedaço enrolado lá com o moleque, ainda dei de presente pra ele ainda. É bem barato isso. E é de alumínio, né? Não vai estragar com umidade. E vai ventilar Enfim, mais. exatamente. Isso sim. Qualquer tá, coisa, Daniel, agora, depois você me chama no privado aqui que eu tiro umas fotos pra você e te mando. beleza. Agora a questão de saber se eu tenho que fazer, posso deixar a umidade só por cima, a ventilação, desculpa, a ventilação só por cima ou faço nas laterais também? Cara, se você fizer na lateral também, o teu terrário vai ficar muito mais arejado. Aí você tem prós e contras. Se você fizer só em cima, tá legal. Dependendo do tamanho do terrário, vai ter a circulação de ar lá, vai ter a troca numa boa e tal. Dependendo de onde tiver, por exemplo, o do Bauer lá é só por cima, mas pô, é uma mega tela. Então ele não tem problema de arejamento ali, porque o negócio é só por cima. Se você fizer na lateral e por cima, o ar vai circular melhor. Mas dependendo da época do ano, para você reter o calor lá dentro, vai ser mais difícil, porque vai ter o ar passando para cima e para baixo. Por exemplo, aqui a gente tem eu esqueci o nome dele agora, tem um membro da comunidade que teve problema lá em Minas Gerais, estava dando 5 graus, e ele não conseguia manter a temperatura dentro do terrário e ficava do lado de fora. Então, para ele lá, isso era um problema.
Se você tiver a tela só em cima e você, por acaso, sentir que está tendo algum problema de falta de ventilação, você tem a possibilidade de colocar aquele ventiladorzinho de computador para poder fazer a troca. Esse terrário aqui, por exemplo, é só em cima. O terrário que eu construí lá embaixo também é só em cima. Eu, para ser sincero com você, eu tive só um terrário que tinha ventilação lateral e superior, mas não teve grande diferença entre nenhum outro. Agora, na literatura mesmo, você vai achar os caras falando para ter ventilação na lateral e em cima, ou na lateral e de cima, na lateral de baixo, para que o ar circule por dentro do terrário todo, porque entende-se que quanto mais arejado, melhor é a qualidade do ar lá dentro. Mas aí você entra nesse outro lado estético e no lado também da reter o calor dentro do terrário. O da Silva eu acho que é só em cima, O o meu meu é só em aqui, cima. ele é basicamente a tampa toda de tela, ó. Ele tem Ele ali, é ó, muito bom, né? aqui, 4 dedos aqui, e as duas tampas são de basicamente só tela. Então ele é bem arejado de verdade, ó. Ali Essa tá uma tela você bagunça. comprou aonde, Bauer? Oi? Comprou aonde essa tela? Comprou por aí mesmo? No Mercado Livre, cara, no Mercado Livre vende. É só você procurar por alumínio expandido, tela de alumínio expandido. Aí vai ter os Tá. rolinhos e os tamanhos, tá ligado? Dependendo do tamanho do terrário, você compra ali, tem mais barato, tem. Ó, essa daqui eu paguei R$ 100 e, tipo assim, deu pra fazer essa tampa, aquela tampa, e ainda sobrou um pedaço mais ou menos assim, ainda que ficou pra trás lá. Eu não vou usar pra nada. Aí o amigo lá ficou, o amigo que fez pra mim ficou. Mas ela é Que é bem barato, barata. né? Alumínio Achei expandido aqui. é barato mesmo. Eu coloquei tela mosquiteira e deu certo. Tá lá. A mosquiteira ela é boa. A questão da mosquiteira é que ela não é tão arejada quanto essa daí, que o buraquinho dela é Hum, pequeno, mas ela é arejada. Aí depende do Ela tamanho. ela é arejada, mas ela não é tão quanto dessa. E ela, com o tempo, ela vai degradar. Mas é tipo muito tempo. Eu tenho aqui também, o pequenininho ali o pequenininho ali é com tela de mosquiteiro em cima, até porque ele era um terrário bioativo, então os bichinhos não podiam fugir. Esse aqui já é com aquela tela quadradinha de metal que também enferruja. Eu gostei dessa tela que o Bauer falou, que a minha aqui, ela enferruja. Então, se eu der mole aqui, eu moro na região de praia, ela vai perder, daqui a pouco eu vou ter que trocar tudo. Como eu tô trocando geral mesmo, então A tá pesquisa que eu ótimo. fiz foi justamente essa. O alumínio ele não sofre com a oxidação igual o ferro sofre, né? E, cara, é muito barato. Quando vocês pesquisarem aí no Mercado Livre, aí vocês vão ver que é muito barato mesmo. Eu já achei aqui já. Boa. Perfeito. Tá vendo? Tá vendo como é que é barato? É. Só mais uma duvidazinha, em relação a Vai. esse projeto que eu tô fazendo. Eu tô querendo fazer um sistema com tipo um passa-fio para placa, porque eu vou ter que usar a placa dentro do terrário. É, pegar um pedaço de madeira fino, mas não tão fino, uma chapinha mais fina, com um corte no meio e um furinho, para meio que dar uma encaixada e prender ali. E fazer essa questão de prensa, para ela ficar bem presa, bem fixa, com um parafuso e aquelas porquinhas, para poder prender em janela, essas coisas que é aquelas que você passa o parafuso e começa a parafusar a porquinha, para deixar bem fixo. Usar esse tipo de material para poder deixar ele preso pode correr algum risco, tipo o animal se machucar ou qualquer outro tipo? Então, Daniel, essa O parafuso tem dois lados. Vai, responde aí, Ó, Bauer, vai. eu respondo essa para ele também. O que eu vou fazer aqui é tipo isso, eu vou botar um parafuso justamente para segurar ali e não correr o risco da tampinha soltar e ela fugir, né? E tem aqueles parafusos de portão que a cabeça dele é lisa. Você vai fazer um quadrado, corta um quadradinho, aí você vai botar aquele quadradinho do portão, do parafuso de portão enfiado nele, e é aquilo ali que vai segurar o parafuso no lugar. Aí a rosca você bota para fora. Já viu aquele parafuso de portão que a cabeça dele é lisa? É Sim, assim que eu sim, vou já fazer. vi. Se E ligou? também, outra coisa também que eu tava pensando em fazer quando eu tivesse que colocar aquela grade para lâmpada aquecida, de cerâmica, porque eu vou fazer um terrário mais ou menos relativamente alto, porque ela gosta de escalar. Então, quando ficar numa época fria, eu vou precisar deixar o ambiente aquecido. Então, eu já deixo ele furado, esquematizado com um bocal de cerâmica, ali sem nada. E 4 furinhos em volta dele. Porque quando eu precisar colocar a lâmpada de cerâmica, eu já coloco ali. E nesses buraquinhos aí é o mesmo sistema do passa-fio.
com o parafuso ali de portão com a porquinha. Pra poder deixar ele fixo. Pra não ter que ficar desparafusando, estragar madeira. Já só encaixo ali, pego como é que fala? Chave de fenda? Não é chave de fenda, é Precisa, aquela cara, é coisa só aí. apertar com a mão. A cobra não sabe desenroscar. Então, Não, mas vai só deixar apertar. bem apertado, pra ela não correr risco de mexer. Mas a intenção Olha, minha Daniel, é ser prático. Eu quero ser prático, eu não tô muito afim você, de estética, entendeu? Não, você sim. falando essa tela protetora da lâmpada, quando você compra, ela já vem com os parafusinhos. Ela já vem com parafuso? Já vem com parafusinho. Ah, então tá de Então, assim, boa. para você furar, você com a tela já, porque ela vem o suportinho onde vai o furinho para o parafuso, que já vem junto, e aí você já fura no lugarzinho certo onde você vai parafusar. Aí não Ah, então precisa tá ser ótimo, tá parafusado ok. antes, entendeu? Tá ótimo. É ô, isso. Daniel, esses caras, esses vídeos que eu vou colocar para vocês aqui, esses links, o cara da Europa, o tal do Serpa Design, ele que constrói tudo dele, todos os terrários é ele que constrói. Ele mostra o passo a passo de como é que ele constrói. Ele tem uns insights umas ideias muito maneiras e tu vai tirar bastante ideia de lá. Então assiste. Você tem duas opções. Vamos lá, vou te dar duas opções. Uma opção, você paga um cara para construir esse negócio para você, profissional, que vai construir rápido, bonito e vai ter um custo, tá? Por exemplo, a tampa lá do Bauer está muito bonita. E o Bauer mandou o cara fazer, não foi, Bauer? Foi. Eu pedi para ele fazer a parte de madeira e o outro amigo para fazer a parte do vidro. Só o Isso. background e a parte interna que foi eu que fiz. Mas mesmo assim, foi troca de serviço. Eu não paguei, não. Eu tatuei, me deu, eu tatuei, entendeu? Não, velho, Só que é o dinheiro. Daniel, quanto mais ele construir, melhor. Porque o Adriano tem 16 anos, né? Então ele não tem ali o emprego dele e tal. Então, quanto menos ele É, gastar, melhor. é isso que eu ia falar. E aí, beleza, aí tem essa opção. E tem a outra opção, cara, que é que realmente você pegar, assiste essas paradas, tu vai ver que os caras vão dar um monte de ideia maneira e aí tu vai devagarinho construindo o teu terrário, que não vai ficar do profissional, mas vai ficar suficientemente bom, tu vai se sentir orgulhoso, aí o segundo tu faz melhor, o terceiro tu faz melhor, o quarto tu faz melhor. E aí, quem sabe você não faz os mega terrários rápido aí, igual os gringos lá, e faz um canal no YouTube e monta os terrários do Daniel Design. Aproveita que você tem tempo, velho. Eu comecei a construir o terrário do Murphy, assim, uns 7 meses antes da gente comprar. Aí a gente fez a tampa e dá muito orgulho. Nossa, cara, você se sente muito orgulhoso. As É coisas vai maneiro, é chegando, um vai processo, né? muito da hora. Só É o processo. uma dica que eu dou para quem fabrica o background para não fazer uma toca fixa, porque em caso delas sujarem dentro, dá um rolezinho para você limpar. Ó, É, o essa foi primeiro boa da terrário da Silvia. Rubi, o primeiro terrário da Rubi eu que fiz o Tirar. background. E ela ficou 3 anos com ele. Eu troquei agora o terrário dela. E o Não, primeiro ela a toca fixa, e inclusive no início, que ela, bebezinha ainda chegou a regurgitar 2 vezes, uma vez ela regurgitou dentro dessa toca, e aí deu muito trabalho para limpar tudo direitinho. E aí arranquei essa toca, e como eu fiz o background, eu arranquei e refiz o fundo novamente, ficou bacana. Aí sobre aprendi. toca fixa aí, que o Vili postou aí, a toca fixa do cara e um alçapão por trás com a portinha pro cara abrir e acessar. Cara, que ideia. Cara, como que esse cara pensou nisso, meu irmão? Ó, É muito e tempo à você, toa pensar nisso, cara. e você não viu todo. Sabe o que ele faz? Ele tem aquela caixa de madeira e aquela porta, só que a cobra não entra na caixa de madeira. Aí ele pega uma caixa plástica, faz um furo redondo na caixa plástica, que é menor do que a caixa de madeira, aí ele bota uma caixa plástica lá dentro, então quando o lagarto, ou a cobra dele lá, acho que é um lagarto, quando ele entra por dentro, ele pisa na Puxa, caixa, ele não a pisa na caixa caixa de madeira. plástica dentro da caixa de madeira. Aí a caixa plástica do cara tem esfagno úmido, aí ela é uma toca úmida. Aí quando o cara abre a portinha, ele tira a caixa de madeira como se fosse uma gaveta, a caixa de plástico, como se fosse uma gaveta e o lagarto vem lá dentro. Incrível, mano. Incrível. Como é que esse cara pensou nisso? Depois tu vê só, esse vídeo eu achei ele Tempo à toa pra sensacional. pensar Depois tu nisso. vê. Muito tempo à toa. Esse vídeo o Daniel tem que ver, Daniel. Se tu seguir o que esse cara fez, Cara, tu já tem todos os passos. no Telegram.
Manda no Eu vou Telegram botar lá. todos os links no Telegram e vou botar também Vale. na comunidade, lá nesse vídeo do workshop aqui, vai estar na descrição dele todos os vídeos de novo, pra vocês poderem ver. Beleza? Eu tava até com uma ideia de fazer um terrário, se uma possibilidade de um dia eu tiver uma BCC daquelas grandes de 3 metros, sonho, ainda vai se realizar. Fazer aqueles terrários grandes e fazer esse meio que fixo e fazer uma toca meio baú. Então fica uma toca do lado ali, se eu precisar limpar qualquer coisa, é só abrir a tampa ali, tipo um baúzinho. Que é Eu uma, fico que é pensando uma, eu fico pensando nessas Não, coisas aí. vai ter. É quando? Quando? Quer ter uma ideia? Ó, quer ter uma ideia que ela existiu? Vocês conhecem o Pet Serpente, né? Vocês conhecem o Daniel, que ele era o proprietário do Pet Serpente. Quando o Daniel era moleque lá de 20 anos e tal, ele tinha uma BCC gigante, naquela época lá da década de 90 e tal, e ele tinha, embaixo da cama dele, era um terrário gigante. A cama dele era em cima e tinha um móvel embaixo, que era o terrário gigante, onde ficava a cobra gigante dele. Então, assim, ele tinha a cobra morando embaixo da cama dele lá. E que era o terrário e já aproveitava esse espaço. Pô, uma Né? ideia legal. Tá vendo? Já vai ter aquele espaço embaixo da cama mesmo, mete o terrário ali embaixo. Você pega Ele aquelas é beliche, compridão. Hã? você pega aquelas beliche, arranca a cama de baixo, então aí você faz uma parte inteira só. Ele tinha um móvel ali embaixo. Ali. Na verdade, eu nunca vi, mas eu sabia que eu soube que ele teve isso. Mas eu mesmo nunca vi esse terrário dele. Quando eu fui na casa dele, ele já não tinha mais. Eu tenho um amigo que Legal. tem um terreno desse aí, debaixo da cama. Tem? Tem. Aí depois arranja uma foto e mandar pra gente, mano. Pra inspirar Certeza o que eu Daniel. dou aquela piadinha pra ela, que a cobra fica medindo ela dormindo pra depois engolir. A primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: rapaz, é gostoso dormir em cima da cobra? Lá ele. Daniel vai pedir um beliche novo pra mãe, já com a intenção de fazer o terrário embaixo do beliche, que o beliche é mais. Eu já tinha um beliche, eu fiquei pensando, a cama de baixo foi arrancada, eu fiquei com essa ideia de pegar essa parte aqui, nossa, se eu fechar isso aqui, que já era de MDF, fechar isso aqui, colocar umas ventilações aqui do lado, fazer um fundo, assim, colocar umas portas de vidro, eu já tava com essa ideia já. Vocês estão criando um monstro. E fazer o terrário, cara, na minha ideia, a minha ideia é a seguinte, cara, eu gosto muito das cobras, mas eu costumo primeiro pensar no terrário e depois eu penso assim, quem é que eu vou botar aqui dentro? Então a ideia de fazer terrário para mim é muito mais compulsivo do que de ter várias cobras. Eu prefiro ter vários terrários, eu penso em ter vários terrários e não penso tanto em ter várias cobras, porque o terrário eu posso ir botando as paradas ao longo do tempo. Quando eu terminei esse terrário de baixo lá agora grandão, eu botei ele na parede, fiz o móvel, fiz a parada lá. Quando eu botei ele na parede, eu olhei para ele, olhei para a parede inteira assim, ó. Falei, caraca, por que eu só não botei um blindex aqui e fechei essa parede inteira, cara? Aí agora eu já tô com esse projeto. Cristiana tá me travando, né? Tô devagarinho, mas já tô com esse projeto de fechar a parede inteira agora. Normal. Nem se a botei a mulher cobra no terrário você ainda. sabe. É o quê? É normal, se a mulher não manda em você, você não é casado. Não é? É isso aí. Eu sou um funcionário bem, como é que se diz? Bem mandado. Não, isso não. Mas já vendo agora, ela já viu as paradas aqui, eu consegui mostrar hoje para ela. Cara, olha só, esse é o segredo. Esse é o segredo de você conseguir realizar essas paradas. Hoje, mostrando esses terrários, construindo, ela já falou, poxa, realmente, se fizer um terrário desse embaixo da escada aqui, porque aqui embaixo da escada tem um espação, eu acho que ia ficar bonito. Então eu consegui mostrar para ela o que eu tô vendo o tempo todo, falando, pô, vamos construir um terrário embaixo da cama. Eu só não tinha mostrado para ela ainda a minha percepção e meu ponto de vista. E Show? geralmente embaixo da escada não tem nada, né? Só é um espaço vago. É. Aqui espaço é maneiro. Vamos deixar o Sandro falar aí, que ele é novo. Fala, Sandro. Você falou do Daniel. O Daniel fica 10 minutos daqui de casa, cara. Não, o Daniel fica não. O Daniel do São Pet Paulo. Serpente. O Daniel do Pet o Serpente Daniel. é bem próximo mesmo. É bem próximo. Pet Serpente. Isso. Vamos tirar um dia pra ele. 10 10 minutos daqui de casa. Tirar um dia pra ele. O Jacuti eu peguei com ele. Que legal. Aí eu conheço o Daniel desde
eu mesmo fui buscar, é pertinho, né? Aí eu fui lá buscar e me apresentaram lá o criatório, tal, vi a manutenção deles com os bichos. Aí foi, pô, maneiro pra caramba. Esperar o Eu Vili fui, fazer. Vai todo mundo. Encontra todo eu mundo lá fui no, lá, no- pô. Então, mas vai e avisa. Que aí eu Ah, vou, o tá. E Sandro vai. é uma boa. Eu conheço o Daniel desde 1900. Eu conheço o Daniel desde 1994, eu acho. Ô, Vili, tu tem quantos anos? Tu não parece um cara velho, não, hein? Desde a época, 42. desde a época o Daniel tinha cabelo, É, o Daniel tinha cabelo. Quando eu conheci, o Daniel tinha cabelo. Você vê que é incrível. Tem bastante tempo, então. né? Eu acho que eu conheci ele. Eu sei que ele tinha dread. Eu acho que eu cheguei a ver ele com dread ainda na Então cabeça. foi por isso que ele ficou careca, caiu tudo. É, pode ser. Pode ser. Marca um dia Mas pra eu fazer fui. uma visita ao Daniel e avisa lá na comunidade, ó, vou lá no Pet Serpente. Aí eu vejo se Pô, no você não dia foi tá. no. Eu achei que você fosse no. Eu achei que você fosse lá no Jorge, não foi lá não, no Criador? Então, eu ia, cara, mas tipo assim, o Jorge tirou o dia para ir buscar os animais que ele já tinha comprado com outras pessoas e ficou só enrolando para ir buscar. Aí ele falou: irmão, eu não vou estar lá, eu vou ter que sair de qualquer jeito. Aí eu encontrei ele no meio do caminho, fui até Itaboraí, peguei com ele lá e ele seguiu o rumo para pegar as serpentes dele lá que ele já ia pegar. E para mim, ir até o aeroporto, que eu pego engarrafamento ferrado de manhã, e ir para Itaboraí é a mesma 1 hora e meia, tá ligado? Fez diferença pra mim. Aí eu fui com o meu molequinho, com a minha esposa, fui lá, peguei e voltei. Ah, Eu ia pra lá. sorte Eu dele, falei né? é, Pra eu sorte falei dele que que eu ia você lá, ajudou cara. ele. Eu falei com a minha esposa que eu ia lá, que a gente ia sair daqui por 5 horas da manhã, ia lá para Rio das Ostras, curtir uma praia, e quando der umas 4 horas da tarde, eu ia lá no criatório buscar serpente pra gente voltar. O plano era esse. Só que ele ia sair, tá ligado? E também não deu um tempo muito bom pra praia. Aí acabou que a gente marcou no meio do caminho. Ainda bem que você encontrou com ele, que senão ele não ia ter visto o pneu furado. Não, Depois, além do pneu furado, ele não ia ter como trocar, né? Porque o step tava vazio. O step tava é, no chão. Aí eu peguei o step, botei dentro do carro enquanto ele tava soltando o pneu lá e parti pro posto de gasolina para poder encher e voltar lá. sorte. Vida, salva a vida. Muito bom. Salva a vida. Galera, mais alguma pergunta? Aí, ó, criador de cobra mirim. Bauerzinho. Duduzinho Bauer. Duduzinho Bauer, isso aí. Mais alguma, pessoal? Se quiser perguntar, aproveita. Daniel Não, coçou o a olho. Daniel, pode perguntar, Daniel. Pode perguntar. presencial, juntar a É rapaziada só que é minha do Rio alergia, aqui, ó. fica tranquilo. Juntar a rapaziada que é do Rio aqui, tô esperando, tô só no aguardo só tô esperando o Rafael Villa marcar o dia aí. Pode ser aqui no Pet Serpente, hein? Não queria falar nada não, mas podia ser aqui pra gente fazer uma visita lá, ver as serpentes que tem lá, ver lá como é que é o pré-natal das serpentes. É uma boa. É, tem uns bichos maneiros aí mesmo. Tem uns bichos bem No bons. dia que eu fui, Senhores, eles estavam desesperados lá. por quê? Conta a história, conta a história. É, as serpentes estavam acasalando e ele teve problema com ar-condicionado e precisa manter a temperatura mais baixa, né? E um calorão desgraçado e os ar-condicionados sem funcionar. Aí eles fizeram uma gambiarra com umas paradas lá botaram tipo uns exaustores, uns tubos lá soprando ar gelado. Aí o rapaz que trabalha com ele, que estava lá, né, que estava falando, caramba, o ar-condicionado parou de funcionar, justamente a parte das boias mesmo, né, onde estavam as jiboias. Aí ele falando que precisava da temperatura mais baixa, mas o ar-condicionado deu problema e tiveram que fazer aquela gambiarra lá para poder ver se esfriava o ambiente, que estava bem quente. É, Os não desafios mole não. dos Contra aí. negócios. Mas agora o Daniel não tá mais à frente do Pé de Serpente também, né? Ele tá lá, mas não é mais dele. Quando eu fui, ele não estava, não. Quem estava era até um rapaz novo, que acho que é Ian.
que é Ian o nome dele. Ele vendeu para um. Tava lá à frente de tudo. Rafael, que trabalhava com ele. Ele vendeu para um rapaz que era estagiário dele, ou que trabalhava com ele. Ele passou, ele continua como sendo o biólogo responsável, continua trabalhando lá. E passou à frente porque ele tem outras atividades também, né? Rapaz, de estagiário a dono de criatório, meu sonho. Tá vendo? Aqui, a gente tem que tirar uma foto pro Instagram, todo mundo sorrindo. Pera aí, deixa eu Já ajeitar aqui a foto. Sonhar, sonho impossível. penteou o cabelo aí. Marcelo, abre o. Cadê? Marcelo dormiu, né? Marcelo dormiu. Marcelo Já- dormiu, com certeza. Aí, Marcelo. Fábio abriu a câmera. Cadê? Difícil, hein? Dormiu, não? Marcelão tem tocado hoje. Que Isso. Eu não tô Já arrumando tô meu dormindo. tá na caverna. Acende a luz da toca, Marcelo, pra sair na foto. Tá na masmorra, tá na masmorra. Tá na Toma, masmorra. morra. Agora sim, ó. Penteou até o cabelo. Deve ter chegado com um bicho novo em casa. A mulher falou: "Você vai dormir lá no porão hoje." Vamos lá. Cadê o X. sorriso? 11 horas da noite, todo mundo no X. Olha não. Ficou boa. Marca lá, hein, galera. Pô, marca. Daniel tem Show, Dani. uma pergunta. Vai, Daniel, Eu tenho só uma saideira. perguntinha só. Vai. Alguém tem alguma informação se tem algum criatório com BCA disponível? Acho que Eu não hein, acho cara. lugar nenhum que tenha BCA disponível. Lugar nenhum. Pô, o Jorge teve ano passado. Manda mensagem pro Jorge, talvez ele tenha lá segurando ou esperando só, talvez ele Pô, tenha. a do Jairo, o Jairo pegou com ele. Não pegou? Mas A BCA BCA é do uma já pica. foi. É. O Jairo pegou com ele e não tava no site. Eu acho que foi alguma É. conversa, ele devia ter algum bicho lá e tal, porque não tinha no site na época. Não queria Não, e não- caguetar, não. Lá no privado, lá com o Jorge, lá, ele falou que já tá com as coralos lá já, hein? Não queria caguetar nada, não, mas. Entendeu? A Igro também tá lá também. Não queria falar Pô, nada, não. a Higrófilos. Que é da Dá- fofoca do fechado aqui, a gente cagueta. Daniel, não tem lugar nenhum até as pessoas entenderem que você quer e quanto está disposto a pagar. É. Aí aparecem umas, sem estar nos sites aí da vida. Como é que é? Quando a oportunidade é boa, o dinheiro aparece. Quando o dinheiro aparece, a cobra também. Quando o dinheiro é bom, a cobra aparece. Show, galera? Isso aí. Então, ó, senhoras e senhores, agradeço muito a todos vocês que gostam tanto de cobra, que estão aqui até as 10h30 da noite de uma quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado bastante do workshop. Vou mandar os links lá no grupo, vou colocar os links lá na plataforma, a gravação da aula também. E nos vemos daqui a alguns minutos de volta na comunidade. O Daniel vai nos enviar novas dúvidas e continuamos a responder e a ouvir os podcasts do Alberto e ajudar agora o Bauer nesse momento, que ele é um recém-novo batizado dono de serpente. Beleza? Sandro, pode Amém. mandar as dúvidas lá, a galera toda pode mandar, Felipe, Fábio, fica todo mundo à vontade. Show? Marcelo, tô triste porque você falou pouco hoje e não penteou o cabelo. Então, sacanagem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.